Gente, a gente está num novo evento, que a gente está fazendo eventos online sobre vários debates aqui no Núcleo de Ações Afirmativas. E hoje a gente convidou a Karen para tratar sobre o racismo e sobre a atualidade do protesto negro. Então, acho que é melhor ela mesma se apresentar, porque para não repetir. Se quiser já começar. Então, primeiro, Douglas, agradecer pela indicação de estar conseguindo fazer essa ponte. Eu acho que o assunto está em voga e a gente tem que aproveitar mesmo para debater, porque no Brasil, do mito da democracia racial sempre é um tabu, né? A gente discutir as questões de gênero, de raça, de classe, de uma maneira mais sistematizada e mais compromissada mesmo com as lutas que a gente vivencia. E eu acho que esse levante que está tendo nos Estados Unidos, decorrente de diversos assassinatos, né, de pessoas comuns. Aqui no Brasil, a gente vivenciou em 2018 o assassinato da nossa companheira Marielle, coloca para a gente esse compromisso de fazer esse debate ser constante, né? Não ser só um debate conjuntural. Então, agradeço a oportunidade do IFES, do Campus de Vacaria, do NEAB, do Núcleo de Ações Afirmativas, e se colocar à disposição mesmo da gente seguir fazendo essas pontes, né, a partir da nossa luta, da nossa militância. Me apresentar para a galera que está nos acompanhando, eu sou a Karen Santos, eu sou professora da rede estadual, até da Educação Física, que eu conheci o Douglas, né, do Movimento Estudantil de Educação Física, que me permitiu militar mais organizadamente, né, foi no movimento estudantil, apesar de ser oriunda de família que sempre discutiu as intervenções de raça e de classe no núcleo da família. Meu pai era conselheiro do Floresta Aurora, que era um dos primeiros clubes negros aqui da cidade de Porto Alegre. Sempre fui de terreiro, minha mãe de nação de Ijexá, capoeirista da escola do Grupo Guerreiros, o Mestre Farol, mas foi na universidade que eu entendi essa questão da luta social de uma forma mais organizada, né? A partir principalmente da contribuição aí da esquerda em relação à luta do movimento estudantil. Aí me organizei no diretório acadêmico, DCE, ocupamos a URGS algumas vezes pela manutenção das ações afirmativas, contra as fraudes. E aí, em 2016, me deram a tarefa de concorrer, né, para o pleito municipal aqui em Porto Alegre, e hoje eu estou vereadora aqui na cidade, assim. Então, mais para trazer um pouco do porquê que virei vereadora, né, e a importância da gente ter essas caminhadas, essas trajetórias coletivas que seguem nos impulsionando para a gente não perder o foco. Em relação à discussão do racismo, assim, estava colocando, está em voga, está em pauta, sobretudo porque tem muitas manifestações sendo convocadas, né? Inclusive, final de semana, sábado e domingo, tem convocações de atos antirracistas e antifascistas em âmbito de Brasil, né? Aqui em Porto Alegre a gente vai ter vai ter 3 atos no domingo, um deles com esse caráter explícito antirracista, que está sendo protagonizado por uma juventude negra, secundarista, galera de comunidade, estão querendo ir para a rua, estão querendo, apesar do Covid, levantar essas pautas de que as nossas vidas importam. E aqui a gente está com muito essa preocupação, né, da forma com que o racismo se expressa no Brasil, que é diferente do movimento estadunidense, né? Então tem muita gente que questiona, porque o movimento negro brasileiro é muito pacífico. E aqui a gente não tem as manifestações tal qual a gente está vivenciando hoje em diversos estados norte-americanos. Como é que se dá a discussão racial no Brasil? E aí eu acho que é importante a gente partir do pressuposto de uma discussão que o Abdias do Nascimento fez lá na década de 70, na obra que é o Genocídio do Negro Brasileiro, que inclusive foi uma tese que ele foi apresentar num congresso, acho que foi na Nigéria, na África do Sul, na Nigéria, no continente africano, em que ele traz toda uma crítica em relação a como o racismo se expressa no Brasil. O Brasil ele era lido, sobretudo naquele contexto, enquanto um país da harmonização das raças. E esse é um dos pressupostos do mito que o Abdias questiona. Essa versão do mito da democracia racial está bem expresso dentro da obra Casa Grande em Senzala, e que essa contraposição, que é o livrinho dele, deixa eu ver se eu tenho aqui, não estou aqui com o livrinho. A gente até fez um grupo de estudo que encerrou agora no domingo. Ele vai trazer que essa apropriação cultural, esse mito que coloca que no Brasil não existe racismo, todos temos sangue de índio, todos temos sangue de negro, todos temos sangue de portugueses, de espanhol. Essa ideologia dominante dentro do nosso território.
E isso à base de muita apropriação cultural, muita criminalização, muito apaziguamento dos conflitos. E aí, se a gente for pegar a história da constituição do nosso povo, desde da escravatura, todas as revoltas, todas as sabotagens, os aquilombamentos, né? Tem um livro muito massa, que é esse daqui, do Clóvis Moura, que ele retrata, né? Ele tenta desconstituir essa ideia de que o povo brasileiro é um povo pacífico e que as questões raciais estão, de uma forma mecânica, alocada dentro das questões de classe. Ele coloca que desde a escravatura existiu revolta, existiu resistência, que não foi um regime com conivência pacífica dos escravizados, dos africanos que para cá vieram, com o regime dominante, com o regime português. Isso é importante, porque no Casagrande e Senzala, há toda essa discussão, né, de quase que houve um pacto social na manutenção do regime escravocrata no Brasil. Sempre é importante colocar que o Brasil foi o último país a abolir a escravização, né, um dos últimos países, se não foi o último, foi um dos países que mais se beneficiou do tráfico escravo em quantidade de exploração de africanos que para cá vieram traficados, e também pela duração do regime, e que na transição do regime de trabalho escravizado para o regime de trabalho assalariado, não houve nenhum tipo de política afirmativa para a integração do negro brasileiro nessa nova sociedade de capitalismo emergente que surgia. Né? Inclusive, tem várias disputas, sobretudo ali no finalzinho do século XIX, que coloca a posição dos abolicionistas, tanto dos abolicionistas brancos, quanto dos abolicionistas negros, em relação a como deveria se dar esse processo. E aí tem vários abolicionistas negros que colocam, Luiz Gama, dentre outros, que trazem a necessidade da gente pensar a política de terra, né, de distribuição de terra, de equipamentos de produção, do acesso à educação, do acesso a uma formação política que permitissem o negro se integrar, assim como logo no início do século XX vem as políticas imigracionistas para o Brasil, com maior leva de italianos, maior levas de alemães, sobretudo aqui para a região sul, né? Como é que a gente ia conseguir fazer com que essa nação chamada Brasil, esse território continental do tamanho nosso, conseguisse suprir essas deficiências, suprir essas necessidades concretas e econômicas de uma massa de trabalhador agora liberto e que não tinha as mesmas condições, ou seja, a propriedade privada, os meios, né, de tu conseguir produzir tua vida, da mesma forma com que tanto os portugueses quanto os espanhóis que já estavam no nosso território, quanto também essa outra leva de populações que estavam vindo ali no início do século, no final do século XIX, no início do século XX. Isso é uma questão que está colocada, a gente só debate o racismo, e isso é uma polêmica, até quando colocam que o movimento negro faz racismo reverso. Toda a discussão do racismo brasileiro, ele parte do pressuposto de quase 4 séculos de escravização, dessas violações de direitos, dessa superexploração da força de trabalho, dessa objetificação do negro enquanto uma mercadoria, né? Então, ao mesmo tempo que ele era uma mercadoria, uma moeda de troca, ele também produzia mais valor, e isso gerou toda essa condição precária e vulnerável que a gente encontra até hoje dentro das nossas comunidades, dentro das nossas favelas, né? A gente tem 11 milhões de pessoas vivendo em favelas, e se a gente for, né, resgatar o censo demográfico, a gente vai ver que boa parte das comunidades empobrecidas, historicamente e agora empobrecidas pela crise global do capital, são as comunidades negras. Né? Então, a gente sempre coloca que no Brasil, a gente não teve um sistema de Jim Crow, que nem nos Estados Unidos, né? Separados, mas iguais, que colocavam escola para as pessoas negras, bebedouros para pessoas negras, banheiros para as pessoas negras, ou do apartheid sul-africano, que tu tinha um passe que te restringia acessos a locais da cidade. Aqui o racismo ele se expressa nessa omissão. No momento que o Estado brasileiro se omite de fazer uma reparação histórica aos crimes cometidos à escravidão e cria esse mito de que somos todos iguais, de que a democracia é um modelo eficiente de gestão do Estado, que diante da lei todos somos iguais, todos temos as mesmas condições de competir. Essa ideia meritocrática de ascensão via o estudo, via o trabalho, né? É nesse ponto que a gente tem que entender como o racismo brasileiro se expressa. Eu sempre coloco, né, a gente, aqui, nem sou eu que coloco isso, é o Abdias,
que no Brasil ele coloca isso no genocídio do negro brasileiro. No Brasil, tu não mata um negro a paulada, né? Que tem formas mais sutis e mais veladas de fazer essa mesma morte, e essa morte em vida, inclusive, que é toda essa apropriação e esse apagamento da contribuição dos povos negros que para cá vieram traficados. Então dizem que o movimento negro. Isso é algo que eu acho que a gente tem que tentar conversar. Assim como o branco não é tudo igual, negro não é tudo igual. Foram diversas nações que para cá vieram de forma fragmentada, justamente para impedir a organização e a maior rebeldia, a maior potencialização dessa rebeldia. Então foram bantus, nagôs, jejexás, todas essas nações que contribuíram com essa cosmovisão africana, que está presente muito dentro dos territórios quilombolas, dentro dos terreiros, valores africanos, da circularidade, da musicalidade, da ancestralidade, da oralidade, enfim, valores da cosmovisão africana que estão presentes ainda dentro desses espaços que a comunidade negra se organiza. Então, tu vai ver os clubes negros, as escolas de samba, os grupos de capoeira, os grupos de afoxé, os territórios, os terreiros, né, as casas de santo. São espaços que estão preservados um pouquinho dessa cosmovisão. Muito embranquecido, muito sincretizado e muito abrasileirado, né? E o Abdias, inclusive, ele coloca, né, que até essa ideia da brasilidade, do brasileiro enquanto um povo único, isso também faz parte dessa constituição do mito, né? Que coloca a cultura negra em destaque, mas ao mesmo tempo não coloca os sujeitos negros produtores dessa cultura em destaque. Isso daí a gente consegue ver nitidamente em Salvador, né? Se a gente for pensar, as maiores referências que a gente tem de axé music são pessoas brancas. Boa parte dos mestres de capoeiras, os grupos de capoeira, são pessoas também brancas. Terreiro, hoje a gente vê uma inversão, né? Maior número de pessoas brancas participando dos cultos afros e uma inversão, né? De maiores pessoas negras participando das assembleias pentecostais, neopentecostais. O que significa isso? Né? E aí eu acho que é sempre importante a gente pensar nessa forma com que a ideologia do mito da democracia racial se expressa no Brasil, que se dá muito pela essa desvalorização do negro enquanto sujeito. Então o negro ele sempre é tratado enquanto objeto, né? Objeto da pesquisa, objeto do processo histórico. Ele não consegue, pelas próprias condições econômicas, ter uma organização e ter uma estrutura para estar conseguindo se impor enquanto povo. Esse próprio processo do tráfico negreiro, né, dessa mistura, dessa descontextualização dos grupos étnicos africanos que para cá vieram, faz com que a gente não tenha acesso à nossa história, à nossa origem, a essa diversidade que é ser negro dentro de um território como o nosso, né? Então, a gente tem muito o sincretismo religioso, a gente tem muito uma ideia de que a gente não tem conhecimento das nossas origens. Eu acredito que com as ações afirmativas, com essa primeira leva de pesquisadores, de estudantes negros, de intelectuais orgânicos do nosso povo, uma das principais demandas que eu percebo dos estudantes cotistas, dos professores, é fazer esse resgate histórico do nosso passado. Né, da gente conseguir reconstituir o que tem de África dentro do nosso território brasileiro, para conseguir pensar um projeto de nação que reflita também a cosmovisão desses povos. Né? Então, se a gente for ver o papel do Rui Barbosa, né, o ministro das Finanças, que acho que foi em 1900 e alguma coisa, que ele manda destruir todos os arquivos referentes ao cadastramento dos africanos que vieram para cá, como uma forma de suprir a demanda do debate, de uma forma de invisibilizar os problemas acontecidos na escravização, é algo que a gente tem que retornar, resgatar, discutir, né? Como é que é o jeitinho da elite branca brasileira de lidar com as questões raciais do nosso país. Tu simplesmente apaga todos os registros e a gente finge que o passado escravocrata, que as crueldades cometidas na escravização, que os impactos daquilo estão superados com o simples fato de tu apagar os arquivos, né? Isso daí é um dos principais fatores hoje que a gente encontra ao fazer pesquisa, ao ir atrás das nossas origens, que a gente se defronta, né? Boa parte desses arquivos, desses dados, eles não estão catalogados, aqueles que conseguiu resistir a essa queima de arquivos protagonizada pelo Rui Barbosa, né, que era ministro das Finanças, ou do Tesouro, se não me engano, promoveu. Isso é algo que a gente ainda hoje, nesse resgate, né, em meio de uma luta
racial de alta intensidade, a gente ainda segue tentando resgatar quais são esses princípios, quais são essas formas organizativas, quais são esses valores que têm a contribuir também na nossa atual resistência e na nossa atual luta contra um sistema que segue operando política de morte, né? E aí, quando eu coloco a questão da apaziguação, do aculturamento, do sincretismo, a própria perseguição, né? Capoeira, presente no Código Penal, até Getúlio Vargas resgatar e descriminalizar, colocando enquanto esporte nacional, a criminalização dos cultos afro, né? Que foram perseguidos pela polícia militarizada e seguem sendo perseguidos. Hoje, se a gente for, não é catalogado porque não existe muitas vezes esse quesito raça, cor e de tradição / religião, mas boa parte das casas de santo ainda seguem sendo acuadas por não conseguir manifestar o seu culto, tocar, fazer os seus serões, se reproduzir enquanto tradição, da mesma forma com que outras tradições, né, a gente pode pegar o próprio exemplo da nossa tradição gaúcha, né, que tem todo ano o acampamento Farroupilha, e a galera fica ali em volta do Parque Harmonia, e com as músicas da época, e sabe, toda essa tradição gaúcha, se a gente for ver em âmbito de Rio Grande do Sul, tem um espaço na agenda municipal, tem financiamento público, tem ocupação de espaço público, e se a gente for ver quais são as dificuldades hoje que estão colocadas concretamente, desde lei do silêncio, até a própria perseguição dos evangélicos pentecostais e neopentecostais, que colocam a religião negra enquanto uma religião do demônio, coisas do tipo chuta que é macumba, né? A minha sogra mesmo é um exemplo de pessoa que foi discriminada no seu próprio bairro e teve que fechar o seu terreiro, né? Então, são questões reincidentes, mas que remetem também a um ideal racista em relação à contribuição do negro para essa perspectiva de nação, de modo de vida, de cosmovisão, né? Eu acho que é importante também estar trazendo dentro desse bojo, né, das contribuições do povo negro, para a gente ter um estilo de vida, um modo de vida africano, mesmo dentro desse país tão racista, essas resistências que a gente vê acontecendo, né? O próprio movimento social negro, todas as investidas que teve para se fazer entender, né? Hoje a gente tem o ideal da consciência negra, do 20 de novembro, e não comemoração ao 13 de maio, a data da libertação promovida pela coroa portuguesa, via Princesa Isabel. Se hoje a gente tem algum resquício de orgulho, de identificação, de autodeterminação, da gente poder pautar a nossa história a partir dos nossos referenciais, é muito fruto dessa resistência, dessas diversas perspectivas do que é o movimento negro, mas também desse movimento negro mais organizado, mais engajado. E aí lembrar da Frente Negra Brasileira, né, de toda a imprensa negra, abolicionista, pós-abolicionista, com muita importância a contribuição do movimento social negro aqui do Rio Grande do Sul, né, da onde vem Oliveira Silveira, o percussor do 20 de novembro, a importância da Frente Negra Brasileira para resgatar o que seria uma moral negra, tanto no acesso à educação, quanto no acesso a uma visão política de entendimento da sociedade, e que foi uma organização que, com o ascenso, né, o golpe do Getúlio Vargas, entra para a clandestinidade, não consegue se recompor, como outros partidos políticos, como o PCB, o próprio PCB, né? Entendeu o que foi o movimento negro brasileiro na década de 70, na década de 80, né, com a manifestação ativa em relação ao assassinato de jovens negros, a discriminação de 2 jovens negros que não conseguiram acessar as piscinas do Clube Regatas, no Flamengo, se eu não me engano, sabe? Então, acho que essa ideia também do movimento político negro, né? Por mais que a gente seja plural, seja diversas nações, sempre foi disputado e construído um sentido de uma unidade, né? Da gente se entender enquanto negro, da gente viabilizar que a palavra negro não seja uma palavra pejorativa, de ter orgulho de se sentir negro, né? Então, por mais que sejamos diversas nações de negros, hoje a gente percebe que, sobretudo por essa contribuição do movimento social negro, uma identidade positiva em relação à negritude,
Isso, o censo de 2010, que é um censo histórico, assim, dessa luta pelo autorreconhecimento das comunidades negras, ele é um demarcador importante, né? Em 2010, a população brasileira se declara majoritariamente negra, que é a soma dos pretos e a soma com os pardos. E isso tem um sentido muito, muito que o movimento negro quis dar, né? A necessidade da gente conseguir politizar o pardo, que o pardo, ele não é... O pardo muitas vezes se via enquanto branco, por todo esse conteúdo negativo que a palavra negra carrega. E aí, se a gente for pegar o próprio dicionário, né? Jogar no Google agora, pegar os adjetivos relacionados ao substantivo negro, os adjetivos relacionados ao substantivo branco, a gente vê toda a carga negativa que a palavra negra ainda carrega, e todo esse trabalho político por fora dessas normativas que o movimento social negro teve que construir para conseguir criar um auto-orgulho, né? Um orgulho do seu cabelo, um orgulho da sua raiz, um orgulho da sua tradição, um orgulho de ser negro, né? E isso é algo genuíno do movimento social negro. A própria esquerda sempre teve muita dificuldade de dialogar com isso, porque sempre é um problema de classe, não era um problema racial. A própria esquerda tem uma dificuldade de fazer uma discussão política em relação ao que foi o processo de escravização brasileiro. E aí, nesse sentido, tem alguns livros, né, do Clóvis Moura. Eu coloquei o Rebeliões da Senzala, mas esse daqui, Dialética Radical do Brasil Negro, é um livro que é muito massa, né? Ele faz uma discussão, inclusive era com quem que ele fazia essa discussão? Com Caio Prado Júnior, em relação ao modelo, ao regime de dominação da escravidão, e que o Clóvis Moura já colocava, mesmo na escravização, já era capitalismo, né? Tentando dialogar um pouco com esse entendimento que a esquerda tradicional tem da luta de classes. Ele coloca que só pôde ocorrer revolução industrial na Europa porque teve a colonização, porque teve o imperialismo, tanto de África, quanto de Oceania, quanto da América do Sul. Então ele vai colocando que a escravização, o colonialismo, o imperialismo foram os motores da sociedade capitalista moderna que a gente tem hoje. Só pode ter tanta transformação tecnológica, tanta revolução industrial para os de cima, à base de muita opressão, à base de muita exploração dos países de baixo, né? E aí, se a gente for ver nesse sentido, assim, desde que os colonizadores aqui chegaram, a nossa economia é pautada basicamente pelo latifúndio e pelo agronegócio. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem essa economia pautada no agronegócio e que não fez reforma agrária, né? Antigamente era açúcar, era café, era algodão. Hoje é minério de ferro, é frango, é soja, né? E a gente vê que boa parte do nosso modelo econômico é exportador. A gente segue sem produzir tecnologia, a gente segue sem um processo de industrialização pleno que permita o Brasil produzir as tecnologias, as coisinhas que a gente está usando e as riquezas que o nosso povo precisa. E aqui, por a nossa elite, o nosso sistema piramidal, ter uma elite tão descompromissada com o desenvolvimento nacional, é uma elite que prefere privatizar boa parte das nossas riquezas, dos nossos recursos, enxugar direitos dos trabalhadores, e aí recentemente a gente viu reforma da Previdência, reforma trabalhista, tentativa de privatização da Embraer, privatização da Vale do Rio Doce, possibilidade de privatização das nossas universidades, né? Sempre buscando novos nichos de gerar capital em detrimento de um projeto que conseguisse incluir e contribuir para o desenvolvimento do nosso povo. Então, a gente vê que, nesse momento que a gente enfrenta, da pandemia do Covid-19, de uma crise econômica que é anterior ao próprio governo Bolsonaro, né, o que eles estão oferecendo para as nossas comunidades, o que eles estão oferecendo para o povo negro, né? E aí a gente vai ver essa contradição dos R$200 que foi oferecido pelo governo Bolsonaro, a batalha que foi para conseguir R$600, um valor muito inferior que o salário mínimo. A gente está há mais de 10 anos com 2 dígitos de desempregados. Quem são a população majoritariamente desempregada? 70% é a população negra. Se a gente for ver quais são as alternativas que o sistema criou para a população que não se integra dentro desse espectro produtivo, né? E esse encarceramento em massa, esse assassinato em massa da nossa juventude, por ano, são mais de 30 mil homicídios que acontecem, majoritariamente juventude, na sua fase mais produtiva, que deveria estar estudando, trabalhando, produzindo para desenvolver as suas comunidades, para desenvolver o nosso país,
que significa essa militarização das nossas comunidades, essa criminalização do varejo de drogas, porque a produção das drogas, ainda mais o Brasil sendo um país de rota, né, desse tipo de mercadoria, a criminalização do varejo, a localização de uma polícia militarizada que deveria estar protegendo as fronteiras, está localizada dentro das comunidades negras, fazendo todas essas barbaridades que a gente acompanha, principalmente ali no eixo Rio, São Paulo, Norte, Nordeste. O que significa o Brasil ser a terceira maior população carcerária do mundo, né? E também, basicamente, esse mesmo perfil, jovens, pouca escolaridades, empobrecidos, negros, né? E aí a gente vê um debate que até a Angela Davis, e aí tem esse livro aqui dela que é maravilhoso, que é A Democracia da Abolição, para além do império das prisões e da tortura, que ela vai debater esse encarceramento em massa, e aqui também tem o da Michelle Alexander, que é a nova segregação social, e isso ela olha para o modelo estadunidense, que é o principal país que mais prende no mundo, e basicamente a população negra, a população latina, a população asiática. Ela coloca que esse é o novo Jim Crow, o encarceramento por pequenas proporções de droga, né? E aí tu não consegue depois se reinserir novamente, não consegue, né, se reinserir na sociedade capitalista, não consegue emprego, não consegue a dita cidadania, tem diversas violações de direitos que estão colocados para a população carcerária. Inclusive, que a gente vem denunciando agora é a inviabilidade da população carcerária e ex-carcerária acessar o benefício emergencial, né? Então, presos que saíram, regressos do sistema, estão sendo impedidos de acessar os R$600 do governo Bolsonaro, sabe? Então, são medidas e mecanismos que o racismo brasileiro utiliza para, de certa forma, estar desafogando esse sistema piramidal, que ao não dar espaço para todos e para todas, emprego, cidadania, dignidade, tudo aquilo previsto na Constituição de 88, segue matando e encarcerando. E aí o que tu faz com o analfabeto? Né? Com aquele estudante egresso do sistema escolar? O que tu faz com a pessoa em situação de rua, oriunda da crise global do capital e desse empobrecimento em massa das nossas famílias? O que tu faz com o desempregado? O que tu faz com o usuário de drogas? Tu prende, tu mata, né? Então, é a tal da necropolítica que o intelectual camaronês, o Achille, ele vem debatendo, né? Essas formas com que o racismo se expressa a partir do Estado, a partir da gestão do Estado, a partir dessas decisões de quem vai receber o auxílio e de quem não vai receber, de quanto vai ser o auxílio, se vai ser de 200, se vai ser de 600, se vai ser de um salário mínimo, e ao mesmo tempo não consegue, segue mantendo essa ideia de que, não, se ele não conseguiu, foi porque ele não estudou, foi porque ele não trabalhou, foi porque ele não se dedicou, foi porque ele não correu atrás, né? Esse mito da democracia racial, esse mito da democracia, esse mito de que todos temos as mesmas condições de competir, de concorrer, é algo que está em crise e que a gente precisa discutir e disputar nesses protestos que estão acontecendo. Porque eu vejo muito essa dicotomia, né? Contra o fascismo, a defesa da democracia. E aí a Angela Davis, nesse livro aqui da Democracia da Abolição, ela coloca muito isso, que é um debate atual, é a gente qualificar o nosso entendimento de democracia, né? Que a democracia hoje, ela é muito mais uma maquiagem para legitimar essa expoliação dos nossos direitos, do nosso fundo público, na nossa vida, né? Então, todos os dias, eu estava em sessão online agora até às 18h15, todos os dias que a Câmara de Vereadores funciona, que a Assembleia Legislativa funciona, que o Congresso vota projetos, boa parte desses projetos tem a ver diretamente com a vida das pessoas, e as pessoas ficam alijadas desses processos de decisão. E tudo é votado democraticamente. Então, não precisa dar um golpe para mexer na previdência das pessoas. Não precisa dar um golpe para rasgar a ideia construída, batalhada, a ideia coletiva de regulamentar o trabalho que se expressa na carteira de trabalho assinada. Não precisa de um golpe para te vender um terreno que é do tamanho do estado da Bahia para os grileiros, né? Tal qual a gente está vendo que está tramitando agora um projeto 2633 que trata de dar terras públicas para grileiro, não dá para reforma agrária, sabe? Então, tudo é muito... tudo é pelos ritos do legislativo e tudo é votado democraticamente,
E onde é que a gente vê o poder popular? Onde é que a gente vê o controle social? Onde é que a gente consegue acionar esse controle que a gente deveria ter em relação aos nossos recursos, às nossas prioridades, né, a partir do ponto de vista das pessoas que trabalham e produzem a riqueza do nosso país. Então, o debate da democracia racial, desses mitos que foram constituídos para manter esse sistema piramidal, é algo que é para além do que um debate racial. A gente não resolve isso só se identificando enquanto negro e só tendo orgulho da nossa negritude, né? Então, todas as contribuições políticas, programáticas, táticas, estratégicas do movimento social, sindical, movimento social de mulheres, do movimento de esquerda, é importante confluir. O problema do negro não é um problema de integração na sociedade capitalista. O problema do negro é justamente a sociedade capitalista. Né? O Malcolm X sempre falava, não existe racismo sem capitalismo e vice-versa. Como é que a gente atualiza isso nesse momento em que essa instituição, esse modelo da nova república, esse tipo de democracia está em crise? Né? E como é que a gente dá um conteúdo racial e radical à relação a esses problemas? Da reforma urbana que nunca foi feita, da reforma agrária que nunca foi feita, da reforma midiática que nunca foi feita, da reforma educacional do ponto de vista antirracista, antissexista, que ensine as pessoas como funciona a sociedade, né? E não só um monte de conteúdo que muitas vezes só nos serve para dar um X numa prova e almejar um vestibular. Como é que a gente aproxima a cadeia produtiva dos espaços de decisão de poder? Como é que a gente aproxima a educação da cadeia produtiva e desses espaços de poder? É toda uma nova sociedade que eu acho que a gente precisa refletir para levar a cabo a questão do negro no Brasil. O Abdias, nesse livro do Genocídio do Negro Brasileiro, em 77, ele apontava para o governo brasileiro um monte de quesitos, assim, para a gente tentar minimamente avançar na pauta racial, cotas em universidade, leis para que a gente tivesse acesso acesso à história, à cultura negra, desde a educação básica. Ele coloca a necessidade de cotas para negros nas Forças Armadas. Ele coloca vários quesitos ali, né, e que, de certa forma, foram apropriados e foram implementados na gestão do Lula e da Dilma. A gente teve a CEPIR, Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, a gente teve a Fundação Palmares, a gente teve a Lei das Cotas, a gente teve implementada a Lei 10.639, a lei que coloca também a importância do estudo da cultura indígena. No marco legal, no marco simbólico, a gente teve diversos avanços. A Lei das Cotas, em específico, quando foi implementado em 2012, a gente já tinha quase 90% das universidades com ações afirmativas oriundas de processos de lutas locais. A URGS é um exemplo. As nossas cotas é de 2007, não é da lei de 2012. A lei, inclusive, quando vem, ela atrapalha alguns entendimentos que o movimento estava formulando para aprimorar a política e retrocede. Mas, enfim, são questões que eu acho que a gente tem que pensar nesse momento de crise agora, que estão loteando as universidades, que não existe mais uma política orientada de moradia, né? Que o que tem de mais cruel e racista está no governo federal, está na cadeira da presidência. Como é que a gente consegue resgatar um pouco desses balanços que o Abdias apontava para nós em 77? Abdias falava, é por aqui. A luta do negro é para se integrar na sociedade capitalista. E, a partir desses mecanismos legais, promover política pública para forjar lideranças negras. Hoje, esse projeto, enquanto um balanço mesmo, eu, enquanto fruto desse projeto, sou oriunda da política de ações afirmativas, sou uma parlamentar negra num contexto que só tem eu e mais um vereador, a terceira da história da Câmara. A gente tem algumas responsabilidades de apontar caminhos também para esse atual conflito racial que está colocado no nosso país, né, que se aprofunda com a influência norte-americana, mas são conflitos nossos, localizados, e que a gente tem que debater, né, desmilitarização da polícia militar, regulamentação do uso, do comércio de drogas, uma política de emprego para que a nossa juventude não tenha que se submeter ao tráfico, para ter um rendimento mais digno do que um professor de Estado. Como é que a gente consegue pensar projeto de sociedade criticando essa sociedade que está aí?
Eu me nego a ir para a rua, e aí para estar concluindo, que eu quero ouvir vocês também nesses pontos que eu trouxe, eu me nego a ir para a rua para defender só o antifascismo. Tem uma intelectual brasileira aqui, que é a Catiúcia Ribeiro, mulherista africana, que ela coloca, no Brasil, a luta antifascista não tem um caráter antirracista. Justamente por isso, aqui é o mito da democracia. Então, tu vai lá numa comunidade, tu vai encontrar negros que não se enxergam enquanto negros, se enxergam enquanto moreninhos, café com leite, escafuso, né? E tu tem uma branquitude pobre de periferia que também não entende como essa sociedade organizada por marcadores e por privilégios vai fazer com que ela, enquanto branca pobre, tenha alguns recursos, alguns benefícios que a própria pessoa empobrecida, vizinha dela, não tem. Né? É um sistema que usa esses demarcadores raciais muito para nos dividir. Então, tu não tem uma solidariedade de classe e uma solidariedade de raça. Né? Tu tem esses conflitos o tempo inteiro. E isso é algo que a gente tem que discutir entre os nossos, para a gente ir para a rua, para a gente lutar pelos nossos direitos, para a gente fazer uma discussão de como o fascismo se expressa no Brasil, que é para além do governo Bolsonaro. Faz mais de 10 anos que o nosso encarceramento em massa está numa curva ascendente. Mais de 10 anos. O Rafael Braga, o menino preso em 2013, por portar pinho-sol, aconteceu dentro de uma gestão dita progressista. Assim como os assassinatos que iniciou o governo, que iniciou o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, também se iniciou na gestão Obama. Então, essa tática do movimento social negro em âmbito de mundo, de tentar ocupar essas estruturas de poder racista, sem conseguir ter força social para fazer as mudanças estruturais, para resolver o problema da segregação, é algo que está na ordem do dia. E o momento da política, ele é um momento que não é determinado por nós. A gente não sabe como é que vai se resolver a questão dos conflitos nos Estados Unidos, a gente não sabe como vai se resolver os conflitos raciais no Brasil, né? Se vão conseguir tirar o Bolsonaro, e se ao tirar o Bolsonaro a gente vai conseguir ter uma plataforma mínima para colocar essas questões na ordem do dia, mas a gente tem que estar disputando. Eu sempre digo, ir para a rua só para gritar fora fulano, fora ciclano, sem a gente conseguir ter uma mínima articulação e um debate político do que a gente quer, e se o poder tivesse nas nossas mãos, o que a gente faria diferente, né? Eu acho que isso é o pressuposto, sabe? Para a gente ir lutar com consciência, né? A gente tem que ser contra essas manipulações do gado, tanto da direita quanto da esquerda, que também tem práticas muito coloniais, muito coloniais. A gente estuda a cartilha da Revolução Russa, a cartilha da Revolução Cubana, a cartilha do leninismo, do trotskismo e alguns até do stalinismo, e a gente não consegue conceber o que é uma organização de terreiro. A gente chega lá desconstituindo tudo aquilo que as pessoas acreditam e têm fé. E, nesse sentido, a gente não consegue unificar em nada, né? Sempre uma desconstrução para a imposição de um projeto de experiências que não partem das nossas experiências, não partem de sabe nada, de balaiada, de Palmares, das revoltas populares que acontecem e seguem acontecendo o tempo inteiro, sabe? Então, acho que às vezes a gente tem que olhar mais para onde a gente pisa. Óbvio, não dá para negar as experiências da classe trabalhadora em âmbito de mundo, mas a gente tem que entender os nossos conflitos dentro do nosso território, para aí conseguir ser ouvido, né, e conseguir avançar enquanto povo, assim. Então, para além de discussões do marco teórico, pessoal, eu sempre acho massa a gente conseguir debater isso à luz das situações que estão ocorrendo, das lutas políticas que estão ocorrendo, porque senão fica só um debate de teoria, né? E aí, para nós, não nos serve. Nosso problema não é nem referencial teórico, assim como eu trouxe para vocês, tem muita produção, muita coisa boa, sabe, que foi produzido, inclusive a socialização disso é uma tarefa do nosso tempo, né? Que a gente consiga fazer com que as pessoas acessem literatura negra para conseguir entender o que o ponto de vista negro, do negro revoltado, desse protesto contido, dessa revolta amargurada, tem a contribuir nesse momento que a gente está vivendo. Não é só destruir, não é só fogo nos racistas, sabe? O racismo, ele é muito mais, é uma tecnologia muito, muito sofisticada de dominação e de amoldamento, né? A gente precisa de um projeto novo, com brancos, com negros, com as comunidades indígenas, que também são diversas e têm as suas divergências entre si também, mas a gente precisa ter mecanismo para fazer essa construção. Não dá para cada um ficar na sua bolha, não dá só ir para a rua por ir para a rua.
né? Não dá também para só ficar em casa esperando a crise passar. A tendência é piorar bastante a situação do nosso povo, a nossa situação enquanto trabalhadores, e a gente tem que estar alerta, né? Ter lado, mas também estar alerta, né? O que eu consigo contribuir, o que eu consigo ser sujeito, ativo, propositivo, errar, e faz parte errar, mas só erra quem faz, né? Ficar só criticando o que os outros estão fazendo, também do ponto de vista da luta histórica, do movimento da história, que é a luta de classes, também não nos serve, assim. Então, trouxe esses questionamentos aí para vocês também. Tô louca para ouvir o que vocês têm a dizer, galera. A gente está aberto para fazer ou ligar o microfone e falar a pergunta, ou pode escrever ali no chat também. Vou esperar as manifestações um tempinho. Eu também tenho umas perguntas para fazer. Posso falar? Sim, pode. Oi, o meu nome é Tayane. Eu sou formada em História na UFSM. Eu não consegui enviar minha pergunta ali pelo chat, mas enfim, eu gostei muito da fala da Karen, eu tenho acompanhado ela nas lives, tenho gostado bastante das diversas lives que ela vem fazendo. E, enfim, eu queria saber mais ou menos a tua opinião sobre a estátua de um traficante de escravizado que foi arrancada e jogada em um rio na Inglaterra. Porque a gente sabe que aqui no Brasil existem várias estátuas desses traficantes escravizados, enfim, de colonizadores, né, conquistadores, bem entre aspas, de torturadores também. Não só estátuas, como também quanto ruas que homenageiam esses caras. E, enfim, eu queria saber se tem algum meio que seja, entre aspas, um meio legal dessas estátuas serem retiradas, porque ou só pelo meio das pessoas arrancarem mesmo, jogarem no rio e que as pessoas consideram como vandalizar, né? Que eu não considero como se fosse isso. E, enfim, o ano passado, eu e um pessoal aqui da história da FSM, a gente fez uma intervenção ali na Praça Saldanha Marinho, onde a gente colocou, tem várias estátuas ali de padres, enfim, também dessas pessoas. A gente colocou alguns cartazes e pendurou no pescoço deles, de pessoas que realmente deveriam ter estátuas aqui. Tem um livro, inclusive, bem conhecido, que é Meus Heróis Não Viraram Estátuas, que são de pessoas que realmente não, que deveriam ser reconhecidas e não viraram estátuas, enquanto esses homens brancos, que tanto prejudicaram, enfim, acabaram virando estátuas e sendo reconhecidas. Enfim, eu queria saber a tua opinião sobre isso e se tem algum meio mais legal dessas estátuas serem retiradas, dessas ruas receberem nomes que realmente deveriam ser valorizados. Enfim, é isso. Obrigado. Se alguém mais quer colocar agora ou você responde? Eu posso responder, e aí a galera vai se Certo. organizando para intervir. Então, tá, tem ação civil pública, tem várias medidas legais que dá para questionar. Só que aqui em Porto Alegre eu acompanhei nos registros históricos até da Câmara de Vereadores várias iniciativas do movimento negro gaúcho de alterar o hino rio-grandense, que é um hino que coloca que o povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Que também é uma forma de resgatar e ressignificar a contribuição do povo negro do lado sul do mapa. E todas essas iniciativas, pela própria composição da Câmara dos Vereadores, bem patrocinada pelo setor tradicionalista, a gente tem dificuldade de avançar na pauta. O próprio feriado do 20 de novembro, a nossa capital, uma das poucas capitais que não faz a discussão do feriado, né? Inclusive veio daqui o Oliveira Silveira, o patrono dessa discussão em âmbito nacional, e é uma vergonha a gente ter a nossa capital gaúcha que não ainda protocolou o 20 de novembro enquanto um dia de feriado, enquanto dia de reflexão, de ações destinadas a essa busca de resgatar a nossa história, as nossas contribuições. Então, eu percebo que aqui no Rio Grande do Sul, principalmente pela vinda das comunidades imigrantes, é onde o mito da democracia racial ele é mais fortalecido. Assim. Então, a gente não consegue
muitas vezes um apoio da branquitude para avançar nos marcos legais parlamentares nessas alterações que necessitam ser feitas. A própria história aqui do massacre de Porongos, né, da traição que foi feita pelo Davi Canabarro, pelo Duque de Caxias, né, são reparações históricas e simbólicas a esse legado. Isso, eu ainda mais agora olhando assim como é que se dá a correlação de forças aqui dentro da Câmara dos Vereadores. É inviável a gente conseguir avançar nesse marco legislativo e legal. Ao mesmo tempo, quando o movimento social negro vai para a rua no 20 de novembro, que acho que é uma energia importante, organizada, uma demonstração de força, de coesão, eu acredito que esse movimento tem que ser, por isso que eu digo, ir para a rua, mas quais são as nossas pautas? Né, porque normalmente a gente faz um desfile, né, a gente sai do centro e vai para o Largo Zumbi dos Palmares, que é um largo, né, que tem o nome do Zumbi dos Palmares, e aqui em Porto Alegre, por exemplo, virou um estacionamento de carro. Até tem um projeto de lei para ter um busto do Zumbi, só que nunca conseguimos recursos públicos para fazer esse busto ser real. Né? A gente tem aqui o Museu do Negro, que é um museu que também tem um projeto de lei para ser construído, mas com essa crise financeira eles dizem que não tem recursos há mais de 10 anos. Sabe? Então, às vezes, o que eu acho que falta para empurrar o parlamento, empurrar o judiciário, é essa composição mais orgânica do movimento negro. Né? Não só ali enquanto representação no parlamento, mas constituindo essa consciência racial na cidade, né? E que coloquem isso enquanto uma luta das comunidades. Não é uma luta do movimento social negro, é uma luta dos negros. E isso tem ainda mais com a nossa elitização, com a gente entrando nas universidades. Isso é uma discussão que o Iedo Ferreira, do MNU, ex-MNU, ele vem trazendo para nós, né? Tem hoje no Brasil o movimento social negro e o movimento dos negros. E muitas vezes o movimento social negro não consegue dialogar com o movimento dos negros, né? Pelas pautas, pela linguagem, pelas prioridades, né? Quais são as prioridades desse movimento? Pelo que a negrada está se movimentando hoje? Sabe? O movimento social negro ele tem que estar conectado a isso, para conseguir fazer com que aquela força, aquela revolta, seja orientada para as melhorias que a gente precisa para a nossa comunidade. Né? E eu percebo que essa politização, Thay, não acontece. Tanto por boa parte da cooptação das nossas lideranças para dentro de conselhos, para dentro de secretarias. A galera foi abrindo mão do trabalho de base, sabe, dessa presença mais concreta dentro dos territórios. Hoje é muito triste, assim, mas eu ando pelas comunidades, a cada 2 casas, eu vejo uma igreja pentecostal, uma igreja neopentecostal, né, que criminaliza, que vandaliza as nossas tradições. Né? O próprio Edir Macedo tem um livro que ele está distribuindo, ele não está mais vendendo, porque a gente entrou na justiça e proibiu a venda, e agora ele está distribuindo, né, que é um livro que demoniza as tradições de matriz afro. Coloca como se fosse tudo coisa do demônio. Tentamos fazer uma moção de repúdio a esse livro na Câmara de Vereadores, pasmem, não passou. Não passou. A gente tem 36 vereadores e 4 pastores, né, dentre esses 36. Né, 4 pastores e 2 das pentecostais que falaram. A gente está distribuindo, cara. Né, quer chorar, chora. Quer entrar na justiça, entra. Entramos na justiça, fizemos uma outra representação. Mas eles estão muito confortáveis dentro dessas instituições de poder. Eles dão as regras, né? E a gente, muitas vezes, a gente não consegue, só pelos mecanismos legais, parlamentares, impor as derrotas, né? Porque a democracia é isso, vence a maioria, eles estão mais representados. O que é a bancada do boi, da Bíblia e da bala no Congresso Nacional? Né? Eles, ao a gente abrir mão do nosso trabalho de base, desse trabalho mais na ponta, desde o suprimento das cestas básicas, do acolhimento emocional, psicológico, dessa formação política de coletividade, de irmandade, que tem tudo a ver com os nossos valores africanos, ao a gente abrir mão de fazer isso, eles foram lá e fizeram. E com muito capital investido, sabe? Então, eles têm um projeto para o país, eles têm um projeto, e inclusive estão utilizando agora da pandemia do coronavírus, que a gente não tem uma política de alimentação aqui na nossa cidade, a nossa fundação, a FASC, né, que é uma fundação pública que deveria suprir a assistência social, está inoperante. O que eu mais vejo é esse tipo de marketing político e religioso dentro das comunidades. E uma pessoa com fome,
Ela não quer saber se a cesta básica está vindo da Karen, ou se está vindo do pastor, ou se está vindo do demônio de terno e gravata. Pessoa com necessidade, ela vai querer a comida, sabe? Então, é muito cruel, assim, a forma com que eles se enraizaram, e se enraizaram há muito tempo já, não é de agora, do governo Bolsonaro, é a principal base do governo Bolsonaro, mas é isso, eles estão enraizados há muito tempo dentro dos nossos territórios. No Quilombo dos Machados, aqui na Zona Norte, a gente tem um pastor, que até é o abençoado, o pessoal chama ele de abençoado, e ele faz as pessoas, para receber os legumes, terem que se submeter à missa, né, dentro de um território que a gente tem toda uma política de titular enquanto um quilombo urbano. A gente está tentando, por recursos próprios, buscar cestas básicas, fazer essa discussão da importância desse protagonismo da família quilombola ali dentro. Se não fosse o quilombo, já teria sido removido, como diversas outras comunidades foram removidas pelo governo Marquesan, né? E eles estão lá disputando, pau a pau, né? Então, acho que o nosso foco hoje tem que ser reconstituir essa força embaixo, para a gente pressionar essas estruturas institucionais racistas. E também, se tiver que quebrar numa ação direta, tudo tem que ser muito bem pensado, planejado, para não ter criminalização. O Brasil não é os Estados Unidos, a nossa polícia aqui é militarizada, está acostumado a atirar pelas costas, né? Quase que passou o projeto do Moro do excludente de licitude, que ia permitir ainda mais, com esse tipo de brutalidade, os autos de resistência, né, sejam legitimados pelo Código Penal, pelos nossos representantes parlamentares, sabe? Então, a gente está numa situação bem difícil, assim, a gente tem que ser bem ousado. Tá aberto, galera, para vocês contribuírem. 38 pessoas. Viu? Eu sou Bianca de Vacaria. Eu queria saber a respeito qual é a tua opinião sobre o governo do Bolsonaro. Então, eu acho que é um que governo que não mentiu para as pessoas. Ele está fazendo exatamente o que ele falou que ia fazer e não resolveu a crise. Mas a crise da violência não resolveu, as pessoas com a perda de padrão de vida, com a perda de rendimento, as pessoas estão recorrendo cada vez mais a outros meios de consumir, de sobreviver, de se manter nessa lógica consumista, sabe, desenfreada, que faz com que um menino da vila queira ter um iPhone 10 e, ao não ter, faz o que tem que fazer para ter, para ostentar, para se impor pela mercadoria, né? Então, a questão da violência, que eu acho que foi um dos fatores centrais, assim, de promoção desse governo, piorou, né? A questão da corrupção, todo o envolvimento da família com as questões das milícias, a forma com que o Eduardo Bolsonaro aumentou os seus rendimentos, né? Se utilizando da cadeira de deputado, a relação das milícias com o assassinato da Marielle, todo esse duplo poder que sustentou esse discurso de ódio, os gabinetes do ódio, né? Essa produção em massa de fake news, né, com financiamento de grupos de empresariados, que está sendo investigado agora pelo Supremo. Enfim, eu acho que são questões assim que mostram para nós que sempre pode piorar, né? Se com a crise econômica e social aberta em 2013, com o governo Dilma, com a vinda da Copa do Mundo, essa inversão das prioridades, né, que não era Copa, era saúde, era moradia, padrão FIFA, né? Ao não se resolver esse conflito que levou milhares de pessoas para a rua em 2013, que permitiu o golpe da presidência sem resistência por parte do Partido dos Trabalhadores, né, por pedaladas fiscais, coisa que boa parte dos governantes fazem, seguem fazendo, sabe? Aí a gente percebe, assim, que foi muito bem operado e projetado para tentar conter essa crise do povo brasileiro em relação aos direitos que não são dados a todos e todas de forma equitativa, né? Ao não se resolver, cada vez mais a gente vê esses governos ultradireitosos, com esse discurso do ódio, do inimigo interno, querendo se impor em cima da miséria alheia. Então, a gente tem
milhares de mortes no nosso país, a gente não tem um ministro da saúde que propõe uma política de saúde pública coesa para todos os estados, para todos os municípios, os governadores estão governando por decreto, sem transparência, sem gestão participativa, sem controle social, o próprio presidente da República está permitindo, pelos seus decretos, que isso ocorra, e a gente fica numa situação de ter que ir para a rua, mesmo com o coronavírus, né? No momento que a gente deveria ficar em casa, se resguardando, esperando para ver se a gente descobre, através da ciência, algum tipo de resposta para esse vírus, a gente tem que ir para a rua para lutar pelo básico, né? Então, acho que é um governo que tende a ser mais desgastado ainda, mas eu não sei se a gente consegue ter força, e eu digo a gente enquanto povo, não enquanto centrão, né, para tirar esse governo de lá. Tudo vai depender desse acordo que ele está fazendo hoje com o Centrão, os parlamentares que não são Bolsonaro, para manter a agenda de projetos que tem que ser votado. Só que é um cara que é isso, tem os ânimos bem exaltados, não tem maturidade psicológica para estar ocupando o cargo que ocupa, e sempre quando vai fazer algum pronunciamento público, acaba cometendo alguma gafe, que para nós, do nosso ponto de vista de quem faz política, é importante, porque daí a gente consegue debater o que significa, a gente não está inventando nada. Né? Um governo que se manifestadamente racista. É um cara que colocou um negro na Fundação Cultural Palmares, que não tem compromisso nenhum com as lutas históricas que permitiu existir aquela fundação. É um governo que tem uma ministra na pasta de mulheres, que é a Damares, que é uma das ministras mais bem aceitas ainda dentro do governo, e que não tem uma política em específico agora para as mulheres vítimas de violência em meio à quarentena, que não tem a quem recorrer, que não está garantindo os congressos de discussão das pautas das mulheres em âmbito de município e em âmbito de Estado. É uma mulher que bate de frente com o movimento feminista, né? Então a gente vê assim, um ministro da Educação que nega a ciência, que nega o conhecimento e a necessidade das universidades se manterem públicas. O ministro do Meio Ambiente, que é a favor do desmatamento da Amazônia, que está desregulamentando todos os órgãos legisladores e fiscalizadores da preservação ambiental em âmbito de Brasil, sabe? Só que é tanta informação que às vezes eu fico pensando o que passa na cabeça do trabalhador, né? Está conseguindo acompanhar com a mesma importância que nós, que já estamos, de certa forma, mobilizados, que já estamos em luta, acompanhando, assim, ainda mais por causa do isolamento, está mais difícil ainda da gente conseguir estar conectado com as comunidades, com os trabalhadores, para saber que balanço eles estão fazendo, porque as pessoas votaram nesse programa, votaram nesse projeto, votaram nesse presidente, né? Então, acho que é muito importante a gente ouvir o que a galera que votou no Bolsonaro tem a dizer, e debater mesmo, assim, sabe? Não adianta colocar tudo dentro das caixinhas, esquerda, direita, petralha, bolsominion, sabe? A realidade é muito mais complexa do que essas caixinhas que a mídia tenta colocar a grande política, né? A gente precisa debater emprego, empreendedorismo, dívida fiscal, dívida pública, né? O que a gente faz com o nosso país, que a perspectiva do PIB para o ano que vem é um PIB negativo. Para dezembro, estão esperando 20 milhões de trabalhadores desempregados, independente do Bolsonaro, independente se ele caiu ou não. Nossa economia está estagnada, né? E isso é motivo de muita revolta o tempo inteiro. O Brasil é uma panela de pressão. Boa noite, Karen. Parabéns pela sua fala. Você comentou um pouco das dificuldades de ser uma representante negra na Câmara de Vereadores. De que forma essa presença tem impactado a comunidade? Como tem sido a experiência? Então, Fabiana, as pessoas têm muita esperança no parlamento, muita esperança no parlamento. Todas as lutas que eu encontro por moradia, contra o ajuste de salário, contra a retirada de direitos, as pessoas têm muita esperança. Eu votei em ti, eu quero que tu vá lá e me represente. O espaço da Câmara de Vereadores, hoje a oposição ao governo Marquesan, são 8 vereadores que a gente consegue contar. 3 do PSOL e 4 do PT. Eu sou a única mulher negra, o resto são todos homens brancos. E essa discussão da representatividade negra das nossas pautas, tudo tem que passar por dentro desse rito legislativo. Então, desde a formulação de um projeto de lei, vai para as comissões, tem os pareceres, vai para a votação. Então, é um processo bem difícil, assim, da gente conseguir fazer com que a comunidade negra esteja mobilizada em todo esse rito que demora,
para ver o seu projeto ir para pleito e ir para votação. Assim, eu sempre digo que essa esperança que as pessoas têm no parlamento é algo que a gente tem que desconstituir com a nossa presença lá dentro e apostar muito mais nesse protagonismo popular das associações, dos terreiros, das escolas de samba, para que aquele espaço seja um espaço de elaboração política e que a gente imponha para a Câmara dos Vereadores. Porque só eu, enquanto Karen, assinando projetos da comunidade negra, sem a comunidade negra comigo, refletindo, questionando, empurrando aquelas estruturas, não é eficiente, sabe? Então eu percebo que a gente tem que transgredir, inverter essa lógica de decisão. Não dá para ser de cima para baixo, não dá para eu, Karen, enquanto representante eleita, definir os rumos das nossas lutas sociais sozinha. E aí eu sempre faço um clamor para as pessoas. Votar não é dar um cheque em branco para o político decidir os rumos da vida por ti, sabe? A democracia, para ela de fato ser democrática, ela precisa de uma participação ativa do povo, de um povo que trabalha 8 horas, que demora 2 horas para se deslocar, que tem família, que tem problemas, que tem... Todos nós temos, só que como é que a gente consegue aproximar essas discussões da Câmara? Isso é um exercício que a gente está o tempo inteiro fazendo. Eu passo mais fora da Câmara do que dentro do gabinete, para tentar aproximar essas discussões técnicas, jurídicas que a gente faz ali dentro, sobretudo de retirada de direitos, que são projetos colocados na ordem do dia pela prefeitura, como a gente aproxima isso das lutas da comunidade. Aqui agora a gente está com a luta do transporte público, temos condição de municipalizar o nosso transporte, porque as empresas estão devendo para a prefeitura, estão tirando linhas, as pessoas estão indo trabalhar em ônibus lotados, em linhas reduzidas, pessoas que trabalham sábado e domingo estão tendo que trabalhar de Uber, porque não tem linha, né? E isso é um problema do nosso povo negro. Não está escrito no projeto que é um projeto contra negro, mas é um projeto que abarca a comunidade negra. Então isso também é uma discussão que a gente faz, é o racismo se expressando nitidamente, no meu ponto de vista, mas de uma forma velada, né? Impedir que a comunidade negra circule pela cidade com dignidade nesse momento de Covid-19. Fizemos um ato na comunidade Mapa, fizemos um ato na comunidade Rincão, protocolamos um projeto de lei para o Executivo, protocolamos uma representação na Justiça. Faz um mês que a gente está tentando costurar essa luta. Assim, se depender do Marquesan, eu acredito que ele não vai reverter, que ele não vai colocar de volta as linhas que foram excluídas. Só que o nosso papel é pressionar. Nosso papel é pressionar pelas vias legais, pelas vias parlamentares, mas o povo tem que vir junto. Sozinha eu não vou conseguir mudar nada lá dentro, sabe? E eu acho que isso daí é uma coisa que os políticos, normalmente, eles não fazem. Assim, normalmente eles colocam, não, eu resolvo, eu tenho um advogado, eu entro com uma ação na justiça, sabe? E acaba meio que alijando essa consciência política que tem que ser desenvolvida no nosso povo, né? As pessoas não podem ser convocadas a participar da democracia de 4 em 4 anos quando tem eleição, né? Esse modelo nos trouxe até aqui e não está dando mais. Representatividade importa? Sim, queremos mais pessoas negras, mais mulheres, mais pessoas trans, LGBTs, queremos. Só que tem que ter posicionamento, não adianta ser um negro que nem o presidente da Fundação Palmares, né? Tem que ter posicionamento, tem que ter compromisso, tem que ser cobrado, tem que estar submetido a um coletivo. Isso eu acho importante. Tu, enquanto parlamentar, não decide nada sozinho, nem em relação ao teu salário. Tu está submetido a uma esfera coletiva, com controle coletivo. Isso daí eu acho que é o mais importante, assim, que a gente vem exercitando no mandato. Não é algo que vá para manchete, não é algo como um grande projeto de lei aprovado, mas é uma praxis política, sabe? Que eu acho que é revolucionária a médio prazo. Se a gente conseguir, na próxima legislatura, ficar lá dentro, beleza. Se não conseguir, de novo, entrar, vamos seguir fazendo esse trabalho formiguinha desde baixo, sabe? Isso eu acho que é o mais rico na política, o que mais encanta as pessoas na política são essas pequenas revoluções cotidianas que a gente consegue promover. Aqui. Ô Douglas, para ficar mais dinâmico, tu não quer ler as perguntas? Daí só fica eu falando. Pode ser. O Lucas faz uma colocação. Uma vez vi uma entrevista do ator Morgan Freeman, e se não estou enganado, ele diz que enquanto existir isso de se referir e chamar negro como negro, o racismo e a diferença irá existir.
Seguindo a lógica de que não existe diferenças entre brancos e negros, gostaria de que comentasse mais sobre isso. Obrigado. Biologicamente, como o racismo científico se expressou nas teses de Gobineau, nas teses de Lombroso e etc., não existe mais. Essa discussão de raças foi superada pelo próprio descobrimento da genética. Mas socialmente ainda existe a discriminação racial a povos negros, asiáticos, indígenas. E uma coisa só que eu gosto dessa colocação do Morgan Freeman é sobre essa diversidade, né? Sempre digo, negro não é tudo igual. Negro tem especificidades de suas comunidades e acabar um pouco com essa ideia genérica que tem de negros e de brancos. Assim como a branquitude também não é tudo igual. São brancos portugueses, são brancos alemães, são brancos espanhóis, são várias formas de viver, os judeus, de viver o modo de vida específico desse povo. Eu acho importante a gente valorizar essa diversidade. O Brasil é um país construído por diversos povos, né? E está subrepresentado nas instâncias de poder, nas instâncias de decisão, está subrepresentado nas matrizes econômicas, está subrepresentado na esfera midiática. Essa subrepresentação, essa busca dessa igualdade percentual, que eu acho que é algo que a gente tem que perseguir. E resgatando, no caso da comunidade negra, essas especificidades de cada nação que para cá veio, assim, eu acho que tem muito a contribuir pensando a riqueza que os povos têm de divisão de mundo mesmo, dos caigangues, dos guaranis, dos charruas, dos kaiowás, dos povos bantus, dos povos jexás, sabe? Então, acho que é nesse ponto de vista dessa pluralidade rica que nos interessa, assim, discutir, sabe? Mas, ao mesmo tempo, entender que o racismo, no Brasil, principalmente, ele é direcionado às pessoas que têm esses demarcadores raciais. Cabelo, fenótipo, né? Ou até um branco de matriz africana, ele vai sofrer algum tipo de racismo por ser de matriz africana, por ser de axé, por acreditar nesses deuses. Né? É olhar também como o racismo se expressa aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles têm o entendimento de uma gota de sangue, né? A questão da Mariah Carey. Mariah Carey aqui no Brasil, ela lida como uma mulher branca. Lá nos Estados Unidos, ela lida como uma mulher negra. Né? Pessoas que aqui no Brasil nós não lemos como mulheres negras, como a Juliana Paz, lá nos Estados Unidos, eles leem enquanto uma mulher negra. Né? A forma com que o racismo ele foi se estruturando no imaginário social do povo brasileiro. Né? Aqui, se tu é um pouquinho mais claro, quanto mais claro tu for, teu caixa for mais aberto, mais próximo do branco, mais aceito tu vai ser para conseguir um emprego, para uma vaga, sobretudo se tiver que representar a imagem de uma empresa. Quanto mais preto, mais retinto, cabelo mais crespo, mais pichain, mais dificuldade tu vai ter. Né? Até para fazer trabalho em grupo na escola, assim, coisas cruéis e difíceis que eu vejo, que ninguém nasce racista, né? As pessoas se tornam a partir de uma sociedade que tem esses demarcadores. Coisa mais triste que eu vejo enquanto professora, quando eu dava aula, essas discriminações veladas que as crianças sofriam, assim, de não querer fazer o trabalho junto, de não querer dar a mão na brincadeira, de falar que a menina que tem cabelo crespo tem piolho. Não partiu daquelas crianças, isso, sabe? Esse entendimento do belo, do belo, de algo que tem que ser invejado, algo relacionado a pessoas brancas. Né? A gente é uma geração de mulheres negras que nunca teve uma princesa negra na Disney. Então, todo o nosso ideal de beleza, a gente que teve que reconstituir para se achar belo, para ter um orgulho, para se achar bonito. Né? E isso daí é a forma com que o racismo se expressa. Né? Mesmo tendo essa diversidade de negros mais claros, negros mais escuros, cabelos crespos, cabelos cacheados, quanto mais próximo do padrão eurocêntrico de beleza, mais fácil vai ser tu circular, menos discriminação racial tu vai sofrer. E isso eu não sei se o Morgan, né, enquanto um negro que ascendeu socialmente nos Estados Unidos, se ele consegue ter esse entendimento do que está acontecendo com a comunidade dele lá. Né? Essa menção até acho que foi em 2010 que ele faz essa reportagem. E é uma notícia que sempre vem para o Brasil na época ali da Semana da Consciência Negra, enquanto uma grande polêmica, né? Um negro dizendo que não tem racismo, um negro dizendo que tem consciência humana, um negro dizendo que somos todos iguais.
Né? O Morgan Freeman está até desatualizado, porque agora veio o presidente da Fundação Palmares e já colocou ele no bolso. Assim, o cara consegue ser muito mais confuso e escroto em relação a essa raça do que o Morgan Freeman tentou lá no contexto estadunidense. Aqui outra colocação com as iniciais CM, que fala: a dúvida é, qual a sua visão dessas manifestações extremamente importantes durante a pandemia? Ainda mais agora que os números de casos no Brasil não param de aumentar. E ele também fala depois, ótima fala. Então, essa questão de ir para a rua, não ir para a rua, é uma polêmica. Eu acompanhei a polêmica do Emicida, e depois o Mano Brown foi para as ruas em São Paulo. E eu acho que a gente tem que tentar fazer uma discussão, que é o seguinte: eu, desde que começou a quarentena aqui em março, eu fui em todos os protestos de rua que teve. O primeiro protesto foi das creches conveniadas, mais de 400 mulheres na frente da prefeitura que iam ser demitidas sem garantia de assinar o auxílio emergencial a tempo para receber aquele mês. O segundo protesto que eu participei foi pela volta dos ônibus da comunidade da Mapa, e o terceiro foi da comunidade do Rincão. O quarto foi quinta-feira passada, que a gente fez junto com indígenas e quilombolas, por políticas específicas em frente da prefeitura. Eu confesso que eu ainda não participei dos atos de domingo, porque me incomoda essa questão desse guarda-chuva do antifascismo. Eu acho que as pessoas, infelizmente, pela desestruturação promovida pelo Marquesan, pelo Eduardo Leite, as pessoas já estão circulando na cidade. Já estão circulando, não estão conseguindo respeitar o distanciamento social, tanto numa fila para resgatar o auxílio emergencial na caixa, quanto nos ônibus, quanto no atendimento do postão, que as cadeiras ficam tudo próximas da outra, e a superlotação. Então, acho que a questão manter o isolamento social é algo que foi garantido no primeiro momento mais para a classe média, mais para a elite, assim. Não foi dadas condições para que as pessoas pudessem simplesmente ficar em casa e não ir trabalhar. Né? As pessoas estão sem água, as pessoas estão sem luz, não tem política de alimentação. Então, as pessoas continuou a vida normal, vida que segue, assim. Agora, eu acho que a gente tem que tentar disputar essas pessoas que estão sendo prejudicadas objetivamente pela crise do coronavírus e pela crise econômica, como é que a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham um espaço dentro desses protestos, né? Porque acho que as pessoas às vezes nem sabem assim, o que é o fascismo, entendeu? O que é o fascismo? O que é o racismo? Né? No Brasil, do mito da democracia racial, o que é o racismo? Então, não sei se é por isso que as pessoas lutam, a massa mesmo, as pessoas que não são aquelas que normalmente vão em ato, fazem greve, vão em protesto, sabe? Então, acho que a gente tem que tentar, sim, fazer pressão nas ruas pelas questões concretas que a gente está vendo que está faltando, né? Está faltando ônibus, está faltando comida, está faltando renda básica emergencial, nem todas as pessoas conseguiram se cadastrar, está faltando auxílio para os pequenos, para os médios empreendedores que estão tendo seus negócios falidos pela crise e por esses grandes monopólios. Para os grandes monopólios, a isenção de imposto; para os grandes monopólios, todos os tipos de privilégios, né? Recursos dos fundos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Para os grandões, tudo, e para os pequenos, nada. Esse pessoal, os barbeiros, os mercadinhos, toda essa economia local está quebrando. O que faria essas pessoas irem para a rua lutar com a gente? Né? Eu acho que é esse sentido de ir para a rua que eu acho que é mais importante do que estar na rua, objetivamente falando, sabe? No domingo agora vai ter um ato antirracista. Aqui eles estão querendo privatizar o nosso mercado público, que foi um mercado construído por negros escravizados, e é um território negro. Inclusive tem um Bará, que é uma entidade assentada ali, que representa toda a energia do mercado. E eu falei para a galera de Axé que a gente chegou a reunir para ver como é que a gente consegue contribuir. No meio da pandemia, querem privatizar o mercado. Eu falei, vamos para o ato no domingo. Vamos para o ato, vamos levar o nosso abaixo-assinado, vamos levar essa pauta, tentar conversar com a juventude que tá chamando essa manifestação, vamos tentar dar nome para o problema do racismo e do fascismo, sabe? É tudo muito amplo, tá? Fora Bolsonaro, beleza, Bolsonaro é um governo que está operando uma política de morte, tá? Mas o Eduardo Leite vai sair de lombo liso, e o governo Marquesan, o que está fazendo com a nossa cidade, aproveitando o Covid para passar também a boiada. Então, acho que isso é o sentido do ato. Por que ir para a rua?
é mais importante do que pensar a questão do contágio ou não. Também coloco as pessoas que têm comorbidade, que não estão se sentindo à vontade de ir para essas aglomerações, ou não tem os equipamentos, a gente já está no movimento, está conseguindo alguns equipamentos de proteção individual. Mas se não está se sentindo à vontade, não vá, sabe? Eu acho que os atos eles têm que ter um grau também de espontaneidade do povo. Não dá só para a esquerda ficar convocando essas manifestações, sabe? Eu acho que a gente deveria ver o que está sendo espontâneo do povo, o que está sendo espontâneo das torcidas organizadas, o que está sendo espontâneo. Porque muitas vezes quando a gente tenta produzir algo, fica fake, sabe? A gente acaba atrapalhando os processos de auto-organização do povo para lutar. E a gente acaba impondo as nossas pautas da esquerda, sabe? E as nossas pautas, às vezes, não refletem o conteúdo que as pessoas estão reivindicando nas ruas, assim. Então, eu tô bem... Até fiz uma live na segunda-feira com 2 companheiros do Movimento Negro aqui, que isso tá me deixando bem angustiada, sabe? Porque eu sou uma preta de esquerda. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que conversar com o Movimento Negro e, ao mesmo tempo, eu tenho que dialogar com a esquerda. Né? E uma esquerda que, assim como a estrutura da sociedade é racista, os partidos políticos também são racistas. Né? Eles representam toda uma hierarquia de gênero, de raça, de entendimento político, do que é teoria, do que não é. Então, eu estou sempre em atrito, sabe? Sempre nessas contradições, assim. Mas eu acho que também não pode te imobilizar de cumprir um papel nessa história. Sabe, vamos para a rua? Vamos, mas vamos como? Vamos com as nossas pautas, vamos com as nossas comunidades, vamos com proteção, vamos com distanciamento, acabou o ato, vamos para casa, sabe? Acho que isso depende de nós. O isolamento social ser garantido ou não depende de nós, depende do governo. Se garantir as políticas mínimas para as pessoas ficarem em casa, as pessoas vão ficar. Se não, e não é o que está acontecendo, as pessoas estão na rua, estão no shopping, estão na orla do Guaíba. Eu pedi para isolar aquela orla do Guaíba em março, até hoje está aberta, as pessoas estão indo lá fazer lazer. Sabe? Então, tem coisas que eu também tomei assim, sabe? Tem coisas que não dependem de mim. Os ônibus estão reduzidos, as pessoas vão andar com ele lotado, sabe? O que eu posso fazer? Eu posso ir e protestar. A Lilian Cordeiro, que é professora de artes, aponta que em Vacaria teve eleita, agora acho que segunda ou ontem, a primeira vereadora da presidente da Câmara de Vereadores de Vacaria como mulher negra. Acho que é a primeira mulher negra a ser presidente, assim, anteriormente só teve 2 presidentes mulheres. E agora, aproveitando esse apontamento, eu gostaria de também perguntar essa interseccionalidade entre raça, gênero e classe, assim, como se dá, e essa representatividade. Pois é, aqui na Câmara de Vereadores, eu sou, né, mulher negra, e tem mais um homem negro, que é o Conceição, do DEM, Democratas. E uma coisa que eu sempre debato muito com o Conceição, ele é filho de famílias negras, não é miscigenado, os filhos dele são negros. Esses dias a gente, na época ainda que a gente estava em sessão presencial, eu conversava com ele, tá, meus filhos são a favor ou contra as ações afirmativas, porque eu quero muito dessa comunidade negra, independente do partido político, que a gente tenha uma plataforma em comum, né? Se é do DEM, se é do PMDB, se é do PSDB, sabe? O que a gente consegue discutir em comum em relação aos direitos do nosso povo? Porque muitas vezes, se todo mundo for se filiar no partido de esquerda, tem os puxadores de voto, tem o financiamento partidário que sempre vai para aqueles mesmos dirigentes políticos, as figuras públicas que puxam voto para a chapa. Então, muitas vezes, tu tem uma mulher trans, que nem tem aqui em Porto Alegre, a Atena. A Atena, ela não conseguiu espaço no PT e nem no PSOL, ela foi para o PDT. E eu falei para ela, vai, amiga, vai, tenta utilizar da campanha para organizar um coletivo em torno dessas referências que tu está trazendo, de emprego, de saúde para a população trans, de como a população trans é marginalizada, inclusive dentro do movimento LGBT, sabe? Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que tentar, e esse pleito aqui em Porto Alegre esse ano vai ter uma chuva de pessoas negras se candidatando, assim. Um processo bacana que eu participei em 2018 foi que a gente fez um debate só com mulheres negras, de todos os partidos políticos, assim, para a gente tentar afinar um entendimento de raça, de classe e de gênero. Porque tu não adianta ser uma mulher negra e tu ser a favor da redução da maioridade penal. Não adianta tu ser uma mulher negra e ser a favor da privatização dos postos de saúde. Trabalho terceirizado, mal remunerado, equipamentos públicos na mão de empresas, saúde virando mercadoria,
né? Então, acho que são discussões também que a gente precisa fazer para qualificar as nossas lideranças negras, que muitas vezes os partidos não têm essa preocupação de formar lideranças negras, eles só querem os votos daquela comunidade, para os majoritários, né? Então, tem uma estrutura da forma com que os partidos e a política eleitoral se expressa que não permite que a comunidade negra tenha um ponto de vista, paute um projeto de cidade, se fortaleça enquanto referência, né? Normalmente é só para puxar voto, assim, sabe? E aqueles que conseguem entrar, muitas vezes entram sem posicionamento, querendo ser neutrões, assim, sabe? Isso daí eu acho que eu tenho muita paciência, assim, para conversar com essas lideranças, sabe? No sentido de que a gente precisa refletir, sabe? O papel histórico que a gente está cumprindo agora, que não foi dado à geração anterior, o que a gente tem que cumprir enquanto representações negras, sabe? Nessas estruturas que nunca permitiram que a gente estivesse ali dentro, a não ser para servir o cafezinho e para limpar o plenário depois, sabe? Então, estou sempre trazendo essas contradições que a gente tem que pensar política junto, votações junto, sabe? Só que é muito difícil, assim, sabe? Então, eu acho que isso daí é algo também que a gente vai ter que fazer um pouco dos balanços, né? O que são as candidaturas negras nos espaços de poder? Será que elas refletem a opinião das comunidades negras ou a opinião dos partidos políticos? Que em Porto Alegre, antes de mim, né, faleceu o Tarcísio Flecha Negra, né, jogador do Grêmio. É um cara que era isso, boa parte das políticas da direita, que vendiam direito, a torta e a direita, ele aprovava junto. Né? A gente tem o Paulinho Motorista, que é um vereador, motorista de ônibus, gente simples, gente de comunidade, que não tem uma assessoria política, e muitas vezes ele é obrigado a votar junto com o governo, sabe? Então, são situações, assim, bem complexas, e que a gente usa desse pleito agora para fazer um pouco essa discussão. Temos que ter uma plataforma mínima para ajudar a auxiliar esses vereadores que se elegerem, sabe? O que é a comunidade negra entende, o que a gente defende para a educação, para o atendimento na saúde, para o transporte, para a política de água, né? E aí tentar, de certa forma, assessorar esses vereadores que muitas vezes são mais utilizados como cabo eleitoral do que como referências políticas mesmo, sabe? Já tem um sem vergonha que sabem o que estão fazendo e fazem sem vergonha em si mesmo, assim. Então, também não ter muito pudor na hora que tiver que romper, porque nem todo negro, né, é meu irmão, que nem diria o poema lá do Solano Trindade. Então, também temos que, né, não vamos tentar com o presidente da Fundação Palmares para tentar convencer ele de que ele está sendo um racista, né, ele tem um posicionamento. Mas tem muita gente no meio, assim, que eu vejo que é uma galera que só quer fazer essa parte, sabe? Muitas vezes está perdida dentro desse jogo político-eleitoral. A Taina pergunta, Karen, qual a sua opinião em relação ao que as pessoas dizem que não existe racismo no Brasil? Ou que vivemos num racismo velado? Você acredita que vivemos e presenciamos racismo velado ou ele é explícito? É isso, às vezes de forma explícita, majoritariamente de formas veladas. E eu acho que quando o racismo ele se torna explícito, eu pego muito aquela situação daquela torcedora do Grêmio, naquele jogo que era o goleiro Aranha, e que a torcida do Grêmio sempre teve e eu sou gremista, posso falar, sempre teve esse entendimento de chamar a torcida colorada de macaco. Chora macaco, macaco imundo, e etc, etc. E dizem que é uma questão meramente cultural da torcida e que o mascote do Inter é o macaco, o mascote do Inter é o Saci. E aí, quando teve aquela repercussão que o goleiro Aranha se impôs frente à torcida e se impôs frente ao juiz, a Globo fez questão de individualizar o racismo como se fosse uma questão específica daquela menina, e não fosse uma questão cultural da torcida gremista e de fazer cânticos racistas. Eu cansei de jogo do Grêmio com meu pai, com meu Dindo, que são pessoas negras, e me senti mal de estar ouvindo aquele tipo de canção da nossa torcida, sabe? Isso nunca foi encarado enquanto uma discussão racista, né? Comparar negro com macaco, essas teorias do Gobineau, lombrosianas, que comparavam os negros como animais inferiores. Essa ideia de relacionar negros com macacos é uma história muito antiga do século XIX, é racismo científico isso. Hoje parece que não, que é uma questão cultural. O racismo, ele é cultural. E é justamente culturalmente que ele se expressa, nesse jeitinho de falar.
Esse jeitinho de que a gente diz assim no nosso cotidiano, a coisa ficou preta, encrespou, chuta camacumba, o lado negro da força, fez nas coxas, precisa esclarecer a situação, né? Porque escurecer a situação é ruim, então a gente precisa sempre clarear para as pessoas entenderem, sabe? Então todo o nosso repertório ele é repleto de entendimentos racistas. E a gente pensa através de palavras. Né? A gente organiza o nosso pensamento com palavras, e palavras têm sentido. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar se descolonizando, sabe? Por isso que eu digo, a gente tem que ter muita paciência, às vezes, entre nós, porque a gente acaba reproduzindo machismo, racismo, LGBTfobia o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, como é que a gente consegue pensar uma reeducação do nosso povo, né, na luta, nos bairros, através da escola, nos sindicatos, nos locais de trabalho, esse tipo de informação, sabe? Porque a gente tem muita coisa para conversar enquanto povo que nunca foi dado espaço para a gente conseguir se expressar, sem medo de errar. Eu me lembro que quando eu comecei a militar no movimento negro, eu fazia palestra só para convertido, tá ligado? Só para galera que já estava na luta. E eu falava, bah, a gente está errando. Porque a gente não quer conversar só entre os nossos, só para todo mundo concordar com o que a gente está falando. A gente precisa conversar com as pessoas que não concordam com o que a gente está falando, que acham que é uma besteira, que acham que não é bem assim, acho que, sabe? É nessa contradição, é nesses problemas que eu acho interessante militar, tá ligado? Porque a gente quer ter um entendimento de comum de melhoria para todo mundo. Né? Eu sempre digo, foi a luta das ações afirmativas que permitiu que os brancos pobres estivessem na universidade. Porque quem sempre pautou a ação afirmativa foi o movimento social negro. E a gente queria só cota racial. A gente fez um remendo para permitir que abrangesse mais parcelas do nosso povo, sabe? Então, o problema não tá com as elaborações do movimento social negro. A gente tem elaborações que permitem com que todos e todas, pessoas que estão empobrecidas, se beneficiem também do nosso programa. Só que tem muita dificuldade, às vezes, da branquitude enxergar essa necessidade de estar junto com a gente na luta, né? Na luta contra o racismo, na luta pela defesa do SUS, do nosso ponto de vista, a luta pela uma escola, né, que não é essa escola autoritária e hierárquica, que muitas vezes é o que atende as nossas comunidades, e eu digo isso enquanto professora, né, a gente quer um outro modelo de educação. Todas as pessoas negras que passaram pelo processo educacional passaram por ali com algum tipo de trauma, né, em relação à sua cultura, em relação à sua história, em relação ao seu cabelo, em relação ao seu corpo. Mulheres também, hoje que hoje é chamado de bullying, né, essas formas ruins de expressar esses preconceitos no ambiente escolar, isso é desde a minha época, sabe? E a gente não quer esse modelo de escola, sabe? A gente precisa de um outro modelo de educação. E para isso a gente tem que estar junto. Aí tu vai lá numa comunidade, tu vê que a galera às vezes tá boiando em relação aos temas raciais, sabe? Não é culpa deles, é feito para ser assim. Eu só consegui acessar essas discussões porque eu vim de uma família que me permitiu, uma família politizada que me permitia fazer essa discussão desde pequenininha. Eu estava sempre ouvindo meu pai, minha mãe, meus tios, minha avó comentando. Só que boa parte das famílias negras, pobres, são famílias que não têm essa mesma, como é que os assistentes sociais gostam de falar, desestruturadas, né? Mas é isso, são famílias que são desestruturadas pelo capital, são desestruturadas por essa forma de emprego, de sugar o tempo livre das pessoas. As pessoas não se conversam, não tem, às vezes, um pai presente, uma mãe presente, uma avó presente, sabe? Então, acho que a gente tem que tentar contribuir nesse sentido, assim, sabe? Fazer essa discussão chegar em mais lugares e ter muita paciência para discutir isso entre os nossos, assim. E pouca paciência para discutir isso com os representantes políticos, jurídicos, ou com os empresários. Às vezes eu acho que essa lógica está invertida, sabe? A galera trata muito bem os políticos, muito bem os advogados, muito bem, e se trata muito mal o tempo inteiro, sabe? Com pouca paciência, com pouco afeto. E isso eu acho que é uma nova prática de fazer política que a gente tem que construir. A Aline Santos comenta: eu já chamo a Semana da Consciência Negra como a semana do vídeo do Morgan e Consciência Humana. Rindo. A Lilian pergunta: gostaria que você falasse um pouco sobre a presença do racismo escravocrata presente na questão da morte do menino Miguel. Obrigada.
o trabalho doméstico, né? 97% da categoria de empregadas domésticas são mulheres negras, e isso remete diretamente ao trabalho que as mucamas, que as amas de leite tinham para assegurar com que com que os senhores de escravos tivessem uma vida doméstica. Tinha muito trabalho doméstico exercido pelas pessoas negras, assim. E isso é algo que se perpetuou nesse Brasil, até para as mulheres brancas conseguirem ter maior autonomia financeira, se jogar no mercado de trabalho, se manteve essas estruturas escravocratas, né, de um regime de trabalho que até 2015, se eu não me engano, o PEC das domésticas, a partir de 2015 que foi regulamentado. Antes eram mulheres que não tinham carteira de trabalho assinada, não ganhavam adicional noturno, não ganhavam insalubridade, não ganhavam os direitos básicos, e às vezes tinham que até dormir no trabalho. E aí, aquele questionamento, né? Quem é que dorme no seu local de trabalho? Que categoria de profissional abdica da sua casa, da sua família, para viver para outra família? Né? Não existe isso em qualquer outra área, assim. Isso é um traço dessa forma de trabalho servil que se perpetuou e é hegemônico, assim, sabe? Uma das principais batalhas que a gente teve na pandemia foi garantir que as empregadas domésticas tivessem o direito à quarentena. A primeira pessoa que morreu de Covid no Brasil foi uma empregada doméstica, né? E reflete muito essa estrutura escravocrata, assim, de que parece que as famílias que hoje ainda têm condição de ter uma empregada doméstica não se preocuparam, não se preocupam nem como se aquilo ali fosse uma vida que merecesse ser preservada, sabe? Não, eu tenho que manter a minha casa limpa, tenho que manter a minha casa em ordem, tenho que manter os meus privilégios de quarentena, sabe? E não abriu mão da empregada doméstica, não garantiu o salário para que ela conseguisse manter o isolamento social, assim. Acho que isso reflete esse entendimento do que significa esse trabalho precário, esse trabalho sujo, esse trabalho indigno. Eu vejo muito isso, assim, nas profissões que são menos valorizadas, né? Dos catadores, dos recicladores, garis, os correios também, uma classe trabalhadora majoritariamente negra, né, que fica caminhando de sol a sol para entregar as cartas. Esse trabalho mais braçal, considerado enquanto trabalhos de pessoas negras, né? Trabalhos menos remunerados, trabalhos sujos, trabalhos arriscados, é onde a gente vê boa parte da comunidade negra inserida, assim. Que era o trabalho que ninguém queria, né? Desde o pós-abolição, trabalho que ninguém queria. Não, trabalhos que já tem todo esse estigma de ser um trabalho servil e muito mal valorizado, né? Muito mal valorizado. Eu acho que a gente precisaria pensar, né, em uma lógica tipo de uma revolução, como é que a gente consegue fazer com que todas as profissões tenham a valorização digna que merece, né? Porque, infelizmente, até quando a gente vai propor transformações, a gente sempre propõe numa lógica meritocrática, né? Então, o trabalhador, para ser um trabalhador de direito, ele tem que passar por um concurso público, né? E não é todas as pessoas que têm condição de dedicar, sei lá, 8 horas por dia em estudo para passar num concurso público, ou para ter um mestrado, um doutorado, que é os requisitos hoje que estão pedindo para os concursos mais qualificados, né, mais bem remunerados, assim. Então, isso é algo que eu reflito muito e me bato muito com a esquerda, sabe? A esquerda, ela tem uma lógica, às vezes parece que é estatizar toda a economia e todo mundo vai virar servidor público. E aí tu tem um alto escalão que tem salário de 10, 14, 20 mil. Não, sabe? Não é por aí. A gente precisa pensar um valor digno e que seja equitativo para todas as famílias, mesmo que a gente tenha que abrir mão desses privilégios econômicos, sabe? Isso eu acho que é um sentido, assim, cru de uma verdadeira revolução, sabe? Valorizar o trabalho do catador com o trabalho da parlamentar, né, que tem todo esse mérito. Como é que a gente consegue dar uma valorização igual? Não adianta só valorizar simbolicamente. Hoje, na Câmara de Vereadores, a gente votou o primeiro projeto de lei, era uma homenagem aos combatentes do coronavírus. E era um projeto que era para homenagear todo mundo que está na linha de frente do combate ao coronavírus. E aí eu falei, a melhor homenagem que a gente pode fazer é dar direito para essas pessoas. Saúde perdeu 50% de insalubridade no ano passado, numa votação nossa aqui. Os trabalhadores estão sendo carregados que nem gado nos ônibus. Quer homenagear esses trabalhadores? Dá direito, dá adicional, dá auxílio emergencial específico para as categorias dos artistas que estão com uma mão na frente e outra atrás, esperando os recursos do governo federal, sabe? Não dá para ser homenagem simbólica, né? A gente precisa objetivamente, de recurso, de grana, de bufunfa,
sabe? E a galera às vezes fica muito nesse marco simbólico de homenagear, e a gente precisa de direitos, sabe? João Amaral pergunta: no seu ver, quais seriam as ações necessárias para que houvesse uma maior união e um objetivo em comum, em que as pessoas busquem o mesmo objetivo? Eu acho que falta organização política. As pessoas, na época do meu coroa, eu me lembro muito, assim, que eu era criança e eu participei de uma campanha contra a privatização do Banrisul. Meu pai era bancário e a gente tinha muito aquele entendimento, se privatizasse, meu pai ia ser demitido. E aí a gente fazia campanha, a gente ia para as ruas com bandeira, a gente fazia carreata, envolvia toda a família na discussão política, né? Privatizar ou não privatizar uma instituição pública. Isso eu acho que isso se perdeu. Né, da minha geração que era criança para cá, eu não vejo esses grandes debates políticos em relação aos rumos do Brasil. E isso é o papel da organização política, isso é o papel de partido, de sindicato, de coletivo, de associação de bairro, de escola de samba. Esse papo de que não se discute, sabe? Temos que discutir tudo. E isso tem que ser feito de uma forma qualitativa. As pessoas normalmente entram numa discussão para ganhar ou para brigar, para se impor, e é uma prática política que a gente não cabe mais para essa união que a gente precisa constituir. Né? Acho que a gente precisa fortalecer essas organizações, criar novas organizações também, que combinem, né? Olho muito para os slams, né? Os grupos de poesia de rua da gurizada, eles criaram aquilo, mano. Isso é muito genuíno do nosso povo, né? Nosso povo é muito criativo, ele cria espaço para socializar, para criar, para transgredir, para se identificar, e a gente tem que potencializar esse tipo de encontro, assim. Eu acho que tá ali a união. O que o povo de terreiro tem a dizer em relação àquele movimento? O que aquele movimento tem a dizer para os professores da escola que está fechando? O que os professores da escola têm a dizer para os trabalhadores da saúde? Né? Quem promove essas uniões são as direções políticas, dos sindicatos, dos partidos, as cooperativas, dos terreiros, as mães, os pais, sabe? E eu acho que plantar um pouco primeiramente é isso, a necessidade da gente estar junto. Às vezes eu penso, olhando a situação política do jeito que está, as pessoas não estão refletindo que a gente só vai conseguir sair dessa crise se a gente se unir. Se a gente resgatar um pouco essa conversa, esse diálogo e a construção de coisas reais que façam diferença na vida das pessoas. As campanhas de solidariedade, por exemplo, estão arrecadando alimento, estão fazendo distribuição, sabe? Eu acho que é por aí que a gente consegue ir plantando essa semente da união. Porque a ideologia dominante também, além do mito da democracia racial, é essa ideologia individualista, né? Faz por ti, corre por ti, se não correr por ti, ninguém vai correr, sabe? Então, esse individualismo é algo que está muito colocado assim, na nossa geração, né, pós-moderna, do fim da história, não tem mais pelo que lutar, agora o que a gente tem que fazer é competir por essas estruturas que estão aí. Não, mano, a gente precisa unificar para pensar novas estruturas que comportem todos os nossos sonhos, as nossas vontades, né? A gente não quer viver só para consumir, para pagar boleto, viajar uma vez por mês para algum lugar legal, sabe? A vida não era para ser isso. Ainda mais nós, né, Douglas, que se formamos, entramos na universidade pública, passamos em concurso, quando vê, estamos com salário parcelado, quando vê, estamos sem reajuste, quando vê, a inflação está comendo todo o nosso salário. Que possibilidade de sonhar a gente tem no momento que a gente seguiu todas as regras, né, da meritocracia, estuda, te forma, passa no concurso público, que tu vai vencer na vida. Que referência, sabe, o servidor público estadual, por exemplo, é hoje, para a juventude que está aí, né, com salário parcelado, sem conseguir pagar as contas, tendo que viver de vaquinha, de Avon, de Jequiti. Aí, Travou aqui. Tinha travado, agora voltou. A Renata pergunta: como combater o uso das expressões, aquelas na linguagem comum que a gente usa, que tem um teor racista? E o Carlos Costa: boa noite. Meu nome é Carlos Roberto, docente do Instituto Federal Farroupilha, Campus Júlio de Castilhos. Parabéns pela tua fala. Acredito que as mudanças nessa luta envolvem um novo modelo de educação para que ocorra uma nova consciência e, assim, uma nova cultura.
Conheço muito pouco do trabalho de Marielle Franco, mas ouvindo você falar, lembra ela. Você sofreu ou sofre algum tipo de ameaça ou repressão por defender o direito dos trabalhadores da comunidade negra? Não, graças a Deus nunca sofri, e é até preocupante, né? Porque a própria Mari, ela nunca tinha sofrido nenhum tipo de ameaça ou perseguição antes do ocorrido. Aquele ditado popular, cão que late não morde, né? Às vezes o que vem de mais cruel e letal não é anunciado, então acho que não recebi. E a gente, até quando eu fui no Congresso de Mulheres do Pessoal, assim, me lembro da Talíria com 4 seguranças, né? Eu acredito que essa política mais extra-parlamentar, extrajudicial, extra-sociedade civil, essa política miliciana, ela se dê mais nesses estados que são mais dominados pelas milícias, assim, sabe? Aqui a gente consegue minimamente fazer discussão sobre o papel do empresariado, sobre as discussões estruturais que a gente precisa resolver, as isenções de SSQN dos bancos, o setor imobiliário que não paga o seu IPTU. A gente sempre teve muita tranquilidade para fazer esse tipo de debate, assim. Ao mesmo tempo, também eu fico pensando que a gente é só um mandato em um coletivo pequenininho, assim. A gente ainda não cria, não há um problema para o Marquesan votar os seus projetos, né? A gente é tipo um pincher, assim, que fica latindo, mas também não temos muita força para realmente se tornar uma pedra no sapato dos governantes, assim. Então, eu acho também um pouco disso que a gente sai com lombo liso, né? A esquerda, ela é muito... A gente fala muito, a gente tem muitas discussões radicais, mas a gente tem pouco, talvez a gente esteja incomodando muito pouco mesmo os setores do grande capital. A Marielle incomodava, né? A Marielle ia falar de milícia nos bairros dos milicianos, entendeu? Então ali ela entrou num terreno hostil, né? E a política é feita por outros meios, essa política mais armada, né? A política da guerra, a política do assassinato, a política da truculência. Isso está muito presente na história do Brasil. O Brasil é um país que mata a liderança de direitos humanos à torta direito. Né? Lideranças indígenas, quilombolas. Aqui em Porto Alegre a gente teve um líder do Beco dos Cafuncho também, que até hoje não acharam o corpo da liderança e que fazia uma discussão na comunidade. Então, o que aconteceu com a Marielle é muito corriqueiro e comum no nosso país, né? Então, acho que são decisões, né? A gente entrou na política para fazer a diferença. Acho que a gente tem que pensar nossa política de segurança, sim, mas ao mesmo tempo, como é que a gente também não abre mão, não se amedronta, né? De fazer esses debates necessários, assim. Certo. Agora tem a última colocação aqui. Ah, não, tem mais outra. Agora que eu vi. A Clarissa, que é jornalista do IFE, ela fala assim: ouvindo a tua fala, ficaram muito presentes as evidências que a realidade social é racializada. Por exemplo, para minha surpresa, uma das referências relevantes, entre aspas, para eu ser aceita em um trabalho foi meu sobrenome italiano. Você acha que expor os privilégios brancos ajuda a combater o racismo? Ou esse viés é um diálogo impossível? A gente também lembrar que a gente tenta, só lembrando para tentar, a gente vai tentar o teto das 9 horas, só para já irem encaminhando as últimas perguntas agora. Pode falar, obrigado. Eu acho importante que a branquitude se posicione no debate racial. Isso é algo que eu estou vendo de novo nessa luta que a gente está enfrentando aqui no país, que está mais evidente, visto o aumento da luta estadunidense, né? Que a gente está com uma abertura, inclusive uma forma de desgastar o governo Bolsonaro, né? Então aqui tem uma abertura para a gente discutir formas de combater o racismo, assim. E eu acho que todo tipo de iniciativa é válido. Tem até uma passagem na autobiografia do Malcolm X que ele fala, né, que ele está fazendo uma palestra, essa aqui é a autobiografia. Ele está fazendo uma palestra sobre racismo numa universidade, uma menina branca de olhos azuis chega para ele e pergunta o que eu posso fazer para ajudar a causa de vocês, negros. E o Malcolm X fala que não tem nada que ela possa fazer.
E depois, ao longo da biografia, ele começa a refletir a resposta que ele deu a essa menina, quando ele vai fazer a peregrinação à Meca, quando ele rompe com a nação do Islã norte-americana, e ele vai entender o que de fato é o islamismo, e todos os povos de todas as cores, e como as pessoas eram cordiais e se tratavam bem. Aí ele volta para os Estados Unidos com uma concepção mais ampla de luta racial. E bem quando ele se transforma mais perigoso é que assassinam ele, assim, inclusive a própria nação do Islã, né? E eu acho que é bacana assim, a gente pensar qual é que as possibilidades que a branquitude tem de construir essa luta junto, né? Tanto sendo os nossos escudos, como a gente viu nos protestos nos Estados Unidos, quanto contratando pessoas negras, né? Contratar pessoas negras, ter pessoas negras na sua equipe, sabe? Fazer com que os recursos cheguem nas comunidades negras, fazerem campanhas de conscientização protagonizada por pessoas negras, mas financiadas por pessoas brancas. Isso eu fiz um outro grupo de estudos parecido com esse, assim, era boa parte de professores brancos que iam para as periferias e queriam fazer discussões. E aí, para fazer discussão sobre racismo, eles pediram para fazer um debate comigo, e aí eu coloquei, a melhor forma que vocês têm de contribuir com a auto-organização da comunidade em relação à sua raça é dar espaço para as pessoas negras da comunidade que já façam essa discussão. Um capoeirista, um sambista, um poeta, um rastafari, sabe? Conseguir identificar quem são esses sujeitos e dar espaço. Acho que o principal papel da branquitude hoje é dar espaço. Dar espaço para a gente conseguir transgredir junto, sabe? E isso é muito difícil, assim. A gente vê muitas vezes essa apropriação da luta negra, né? Tanto para fazer marketing, quanto para fazer política, né? A morte da Marielle, nossa, é um capital político que eu vejo da esquerda à direita tentando se apropriar, né? No papel da mulher negra. Agora quase que ficou legal ser mulher negra, sabe? Fazer política. Não reflete a realidade que a gente enfrenta no dia a dia. Então, eu vejo que o racismo, ele é essa tecnologia sofisticada, né? O papel da branquitude, acho que é debater a branquitude, né? Como é que a gente entende só pessoas negras, indígenas, enquanto pessoas racializadas? A gente não entende a branquitude enquanto um ser racializado, que sabe ler os seus privilégios e consiga se colocar de uma forma mais qualificada na luta, né? Muitas vezes os brancos vêm com questionamento, sabe? O que é racismo inverso? Me explica por que o teu cabelo é discriminado. Me explica, sabe? Ele sempre vem pedir uma explicação para o movimento social negro. E eu acho que tem a contribuir, tendo acesso, né, esse setor da branquitude que tem acesso à teoria, é conseguir contribuir nesse sentido. O que nós temos de privilégios? Quais são os nossos privilégios? Como é que a gente conseguiria mecanismos legais, institucionais, para barrar esses privilégios? O movimento dos brancos lutando por igualdade racial. Isso ia ser revolucionário, né? Isso eu nunca vi na história das lutas desde o colonialismo, né? O movimento da branquitude lutando para abrir mão dos seus privilégios, porque vai ser uma luta também, vai ser uma luta entre os pares de vocês, né? Nem todo mundo quer mexer nessa pirâmide de desigualdade racial. Tem gente que está muito bem acomodada, sabe? E aí a gente tem que pegar e identificar isso e se desgastar junto, porque hoje é só o movimento social negro que se desgasta, sabe? A gente se desgasta com os negros que não têm consciência racial, aí é uns negros que nem o presidente da Fundação Palmares, uns negros que nem o Neymar, uns negros que nem o Nego do Borel, né? E ao mesmo tempo que se desgasta também com a branquitude, que vem às vezes querer falar em nome da negrada, querer se apropriar das lutas da negrada. Mas a gente se desgasta com os racistas, que esses não têm nem pudor, eles são explicitamente violentos, sabe? Eu acho que contribuir com esse fardo, acho que ia ser bem, bem importante, assim, de forma organizada, sabe? Fazendo debate. Uma coisa massa que eu vi no último período foi o grupo de masculinidades, né? Os homens debatendo como o machismo acarreta na vida deles, limitam eles enquanto potência humana, e como é que eles conseguiam se organizar também para pensar formas de políticas para combater a violência contra a mulher, a partir dessa discussão da masculinidade. Aí vi masculinidades negras também, como o machismo e o racismo afeta a vida do homem negro. Eu acho muito importante a gente conseguir ter uma leitura, sabe? Recompor um pouco da nossa consciência, que é tão atravessada por ideologias que não são nossas.
O Gabriel Furlaneto pergunta e faz uma colocação. Com todos os casos horríveis de racismo que temos no Brasil, inclusive nas periferias, onde mulheres, crianças inocentes são mortas pela milícia ou polícia, por que essa situação não causaram tamanha indignação à população como o caso do homem americano? Sendo que ambas são vidas e todas importam. O caso dos assassinatos no Brasil sempre foi motivo de muita revolta, sempre foi motivo de muita mobilização das comunidades negras. Só que a mídia colonizada brasileira, ela sempre vai dar maior repercussão para o que acontece fora do Brasil do que os problemas que podem acarretar mudanças, inclusive na forma com que a mídia hegemônica se organiza e é dominada por poucas famílias brancas burguesas, assim. Então, acho que a forma com que está sendo noticiado os protestos americanos me lembra muito os protestos que a gente viveu aqui no Brasil em 2013. As pessoas também foram para a rua, era contra a polícia militar. Eu me lembro muito de ter gritado nas ruas que a gente queria o fim da polícia militar. Foi contra o assassinato do pedreiro Amarildo numa UPP, por uma UPP no Rio de Janeiro. Foi contra a Cláudia, que era uma mulher negra que foi arrastada pelos PMs que abordaram, deram um tiro nela, ainda colocaram ela dentro da viatura e ela foi arrastada por alguns metros. Então, o Quilombo X, Salvador, com a campanha Reage ou Será Morto, Reage ou Será Morto, a gente fez uma marcha grande aqui em Porto Alegre em 2015, colocando essa pauta também do genocídio da população negra. A gente está em constante investidas, assim. O Brasil é um território continental, às vezes no sul está uma normalidade, uma passividade, norte, nordeste está pegando fogo e a gente acaba não conseguindo acessar. Porque aqui a mídia é o quarto poder, ela tem esse instrumento, que é a TV, que entra mais na casa das pessoas do que a própria educação básica escolar, né? Tem mais TVs na casa das pessoas do que crianças nas escolas, assim. Então, a gente não consegue ter um ponto de vista do movimento. A gente só conseguiu acessar o que está acontecendo nos Estados Unidos porque está sendo muito bem coberto pela mídia global. Né? Ao mesmo tempo aqui o Chile, quando estava pegando fogo, finalzinho de 2019, tinha todo um bloqueio que a gente não conseguia acessar o que estava acontecendo lá, que era muito parecido também com o que aconteceu em 2013 no Brasil, assim. Então, eu acho que aqui a gente tem esse mito do Brasil um povo ordeiro, um povo pacífico. Eu boto muita fé de vocês darem uma mexida no Rebeliões da Senzala, do Clóvis Moura, que dali traz todos esses processos de investidas, de empreendimentos do povo brasileiro para um outro projeto de nação e como sempre foi sendo boicotado pela elite. O próprio processo da abolição da escravatura foi uma forma também de amenizar algo que ia ser conquistado pelos abolicionistas negros, pelos negros que eram mais libertos do que escravizados na época da abolição. Então, estava sendo um processo de compra de alforria, de auto-organização, de aquilombamento, de revoltas urbanas, e aí vem a abolição para tentar amenizar isso e dizer que não, nós concedemos a liberdade para vocês, né? Como se não fosse também algo fruto dessa conquista, dessa luta constante nossa, assim. Então, acho que a gente tem que tentar acessar esses processos nossos por essas mídias alternativas, que acho que também é um legado que 2013 deixou para a gente. Muita mídia alternativa, jornalistas livres, mídia ninjas, redes locais de transmissão ao vivo dos protestos, ao vivo das comunidades, jornais de periferia se reorganizando, rádios comunitárias se reorganizando. Isso daí eu acho legal, a gente conseguir ter um ponto de vista que não seja só da mídia global, porque eles têm um interesse, quando eles querem que as pessoas vão para a rua, quando eles querem que as pessoas saiam para a rua, eles disputam os protestos, né? Os vândalos, os baderneiros, os manifestantes honestos, eles estão sempre querendo pautar o movimento social. Como é que a gente tem as nossas referências, né, para a gente acessar essas informações e perceber que o Brasil é uma panela de pressão há um tempo, né? De vez em quando eles vão lá, dão os anéis para não perder os dedos, mas a gente tem uma revolta contida gigantesca, né? E com a crise global que está colocada aí para o mundo inteiro, eu percebo que cada vez mais as pessoas vão se colocar para a rua. As pessoas vão ir saquear mercado, as pessoas vão fazer o que tem que fazer para sobreviver. O que a gente tem a apresentar de novo para essas pessoas? De como é que a gente organiza esse país? De como é que a gente tem um projeto de nação, de industrialização, de reformas, né, de socialização dos direitos? Como é que a gente taxa esses 7 bilionários
né? Tem 7 bilionários brasileiros que num dia de rendimento eles conseguem adquirir o que um assalariado demora 19 anos. Essa é a lógica do lucro, né? Como é que a gente consegue ter uma visão de quem é que está produzindo os nossos problemas, né? Que a culpa não é nós, enquanto trabalhadores que estamos se lascando para tentar entender o que está acontecendo. Esses problemas estão sendo produzidos, são decisões políticas que estão sendo tomadas, né? Alheias a nós. E eu acho que é importante a gente ter os nossos instrumentos de comunicação, de leitura da realidade, ter as nossas referências bibliográficas, sabe? Coisas que sejam produzidas pelo nosso povo, né? Não as armadilhas aí que o sistema coloca pra gente. Não tiveram mais perguntas, eu só queria colocar uma última, talvez, que a gente está com um projeto junto com o Clube Não da Glória, que é historicamente o clube de negros aqui, que os negros eram impedidos de ir nos outros da época. Até a Aline Santos está aqui na live, e é uma também que está no clube, participando dele, é da família dos fundadores. E o papel da cultura, assim, e do resgate da história e da cultura negra, como é importante para esse protagonismo negro. Memória, né? Um povo sem E da memória luta. não sabe para onde vai. Um povo que não sabe de onde veio, não sabe da sua história, do seu legado, não tem orgulho, sabe? Eu acho que a gente tem que lutar para preservar o que conseguiu sobreviver da escravização, sobreviver da criminalização, dessas perseguições todas que aconteceram. Aqui em Porto Alegre, infelizmente, os nossos 2 clubes negros estão desativados. Um, que é o Satélite Prontidão, com uma dívida de IPTU gigantesca, né? Foi retirado aqui de uma área mais central, colocado lá para o Rubem Berta, e comprou um estabelecimento grande, gigantesco, inclusive, mas que vinha junto uma dívida de IPTU que não conseguiu se estruturar para pagar. E o Floresta Aurora, né, que o clube que até o pai foi conselheiro, que está lá na Zona Sul, longíssimo do centro, também era numa área central. Foi, né, os dirigentes foram negociando, e agora eles estão na saída da cidade, num espaço que a nossa própria comunidade não consegue acessar. Tu não consegue fazer um galeto, tu não consegue fazer uma política de uma política financeira, né, para reerguer o clube. Os próprios negros não conseguem acessar o clube, sabe? Então acho que a gente tinha que tentar lutar para tombar esses espaços como patrimônio negro, sabe? E a partir do tombamento, tentar buscar recursos do governo federal com fundos, o governo federal e também da iniciativa privada, né, para a gente conseguir ter fundos para reestruturar. É difícil ter iniciativa privada que vai querer, vai ser só nós financiando, né? Mas acho que é importante também não esperar só do dinheiro do governo. Mas eu acho que é por aí, sabe? Tentar tombar enquanto patrimônio e fazer daqueles espaços de cultura educação afrocentrada, que a gente consiga encher esses espaços com os nossos projetos, né? Nem tudo que a gente quer construir, a gente vai fazer via as estruturas do Estado. Não, eu acho importante a gente ter estruturas nossas, sabe, da sociedade civil organizada, da comunidade negra, né? Tentar disputar os recursos públicos, mas também pensar como é que a gente consegue produzir dinheiro, sabe, sem esperar as migalhas que vem do governo federal. Como é que a gente produz, né? Produz emprego, produz dinheiro, faz a mercadoria circular dentro da nossa comunidade. Isso daí também é um entendimento de autonomia do nosso povo, né, de auto-organização, produzir. A gente é produtor, só que a gente não tem os meios de produção. Como é que a gente consegue ter um espaço para alocar esses trabalhadores, para conseguir pensar, inclusive, em desenvolvimento tecnológico? E nem esses labs que o Marquesan abriu em toda a cidade. Aqui a gente tem na escola Vila Lobos o projeto dos lobóticos, que é a produção de tecnologia da robótica dentro de uma escola da rede municipal. Né? A gente viu o filme Panteras Negras de Wakanda, a gente ficou tão encantado, né, quando a tecnologia ela é utilizada para suprir as demandas do povo, linkando com essas questões culturais de identidade. Como é que a gente consegue, desde já, produzir as nossas Wakandas, os nossos espaços de resistência nos nossos territórios negros, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que andar. Aline comenta ali que nós passamos por um tempo desativados, que é bem complicado essa manutenção de estar aberto. Um dos nossos terrenos foi penhorado. Estamos passando por um momento onde alguns moradores tentam tirar a sede social do lugar, que está hoje há mais de 50 anos ali.
mas estamos aí batalhando para não deixar morrer a nossa história. E, por último, a Clarissa, jornalista, fala: os meios de comunicação comunitários alternativos foram uma das pautas defendidas pelo geógrafo Milton Santos para resistir à face mais cruel da globalização. Muito obrigado pela fala. Tenho outros agradecimentos também pela fala. Também agradeço muito, se quiser falar alguma coisa final, e também queremos a sua colaboração para outros debates que será necessário aqui no campus e nos projetos. Eu que agradeço, meu amigo. Muita saudade de ti, não faz ideia. Muita saudade. Faz tempo. Ai, tu me permitiu, sabe? O movimento estudantil ficou mais doce, mais afetuoso contigo lá. Então, só te agradecer, meu amigo. O que tu precisar de mim, eu tô aqui. Se precisar que eu vá para a vacaria para alguma função, para alguma questão, me fala que eu vou. Tamo aí, tamo junto. E todo mundo Muito que obrigado. participou das questões, muito obrigada.